Eu que espero. Avisa quando começar a gravar. Já começou? Ah, que bom, ele não avisou, a gente já falou besteira. Que ótimo. O que eu gosto é disso, Felipe. Roda a vinheta aí, meu bom. Agora vai rodar. Que coisa linda, minha vinheta. Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócios. Eu sou Aldo Melo e hoje eu estou sozinho, eu sou executivo de marketing, estou sozinho aqui hoje. Infelizmente o Caio não pôde comparecer, não pôde, por um bom motivo, ele está trabalhando e nós estamos aqui o quê? Conversando, batendo papo, que coisa feia, mas Caio, estamos juntos, ele me deu permissão de fazer essa entrevista e eu estou muito feliz hoje. Muito feliz que eu estou entrevistando uma das pessoas que eu mais gosto nessa cidade chamada Porto Velho. E hoje eu estou com mais um produtor cultural, mais uma produtora cultural, Rocher, da Nordestina Rondoniense. Eu nunca nem vi isso, acabei de descobrir essa categoria. Ela tem orgulho de ser nordestina e ao mesmo tempo tem orgulho de ser rondoniense. Ela é produtora audiovisual, ela é uma mulher elegantíssima, sensacional, pessoa de coração incrível e top no que faz. Tudo que ela se mete a fazer, ela sempre faz com excelência. É muito tendenciosa mesmo essa introdução, mas hoje eu estou com a Fernanda Paiva. Nossa. Tô assim, vai explodir. Mas você sabe que eu gosto de você, trabalhamos juntos. Sim. E ela sabe da minha admiração pelo trabalho dela e por tudo que ela tem feito, né? Isso que eu acho incrível. Fernanda, seja bem-vinda. Cara, obrigada. A muito custo a gente chegou aqui, né? Não é? Não é, Fernanda? Muito encontros, eu tremendo, que não querendo vir, que eu morro de vergonha de câmeras. Que horrível. E a mulher que trabalha com câmeras vai entender. Não consegui compreender isso até hoje, mas... Eu sempre digo para quem eu vou entrevistar, não, é super tranquilo, é fácil, mas só eu sei. Vejam, tá vendo? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Basicamente isso. Basicamente isso. Bom, vou pegar um pouco da sua introdução, porque eu sempre gosto de falar isso, né? Sou rondoniense, sou ribeirinha, nasci... Puxa um pouquinho. Aí Sabe mexer com o microfone não, né? Sim. Tô ligado na sua. Uhum. Nasci na beira do rio, sou Mesmo? ribeirinha, sim, nasci no Hospital de Guarnição ali, na beira do rio mesmo, no barranco, e fui criada no Nordeste, né? Fui criada em Fortaleza, no Ceará, que eu amo tanto também. Então, eu realmente sou rondoniense e cearense, Que show. com muito orgulho. Que show. O mais engraçado é que eu sou recifense, todo mundo já sabe, só que eu cresci 16 anos da minha vida no Rio Grande do Sul. E bem numa fase de adolescência para maturidade, até os 20 e poucos anos, onde é uma boa parte da sua formação cultural, Sim. a sua formação como pessoa. Tanto que esteve um momento, eu dancei em Invernada, que, para quem não sabe, é tipo a quadrilha, só que na cultura do Rio Grande do Sul. Uhum. A quadrilha junina, tá, gente? Não é quadrilha de crime, de bandido, não. E tem uma cultura muito forte lá. E chegou um determinado momento que estava meio que misturando. E eu já não conseguia entender, na verdade, quem eu era, de onde eu vim, para onde eu ia. Tanto que quando eu voltei para o Recife em 2013, acho que foi, aí eu fui mergulhar historicamente no Recife. E aí hoje Legal. eu tenho a plena certeza que eu sou recifense com muito orgulho, com todos os poréns. Eu sou, assim, apaixonado pela minha cidade. Eu tive um pai, né, cearense, né? Família do meu pai toda é nordestina e a mãe rondoniense. Então, eu sou a segunda geração da minha família de rondoniense mesmo, né? Mas meu pai, ele sempre tinha muito orgulho, ele amava a Amazônia, né? Ele tinha, assim, meu pai era veterinário e era um cara que tinha um amor pela natureza incrível. Então, Rondônia para ele era tudo também, né? Então, nós fomos sempre criados assim com essa raiz. Na minha casa tinha, na época que podia, né, gente? Mas ele ganhava, né? Das aldeias, ele ganhava cocá, flechas. Eu sempre fui uma menina que andava com colares e tinha E não pode mais, né? dente. Tem algumas restrições, né?
Temos que falar sobre isso, assunto polêmico. Anota aí, Felipe. Mas o meu tudo era legalizado, tá? Mas sério mesmo? Não pode não? Tem algumas entidades que, tipo, se você transporta, de onde é que foi, né? Para não ter esses lances de contrabando, né? De animais, e aí tirar as penas. Ah, Tem tudo entendi. isso. Então, na minha casa tinham vários cocares, várias flechas, várias indumentária deles mesmo, né? Então, na minha casa sempre foi assim, tipo, era o local que meus amiguinhos gostavam de ir porque via isso, né? Via essas flechas, via essas coisas. E aí eu tinha maior orgulho, porque meu pai me ensinava isso, né? Que a gente tinha que ter orgulho de onde a gente era. E ser grato também ao local onde a gente estava vivendo, que era o Ceará, né? Então, assim, sou comedora de açaí com peixe frito. Ah, não. Aí e sou comedora de feijão com rapadura. Você ultrapassou todos os limites de uma vez só. Acabou o podcast. Obrigado, gente. Valeu. É estranho? É, mas eu gosto. Não, eu sou o cara das misturas, né? Minha esposa sempre diz, meu Deus, eu não consigo entender por que tu é assim. Eu sou aquele cara que tô comendo, sei lá, cuscuz paulista, aí eu penso, poxa, combina uma bolacha creme crack aqui. E eu vou fazendo essas misturas assim, bizarras, sabe? Mas eu não consigo. Açaí com peixe frito não dá. É uma delícia. Não... E eu tomo açaí sem açúcar e o meu peixe fritozinho ali do lado. Você que tá vendo aqui em Porto Velho, você compreende. Mas você que tá vendo no Recife, não é esse açaí gostosinho, doce que a gente tem aí, não. Ele imagine lama roxa com gosto de terra. Você não falou lama na minha frente, não, de açaí, falou? Não, a gente corta essa parte. Não, eu digo lama pela consistência. Açaí, ele é muito característico, então... Porque o açaí, quando sai da região amazônica, ele é um sorvete. Sim. Então as pessoas acham que é aquele negócio durinho. Isso. E não. Ele tem uma consistência parecida com lama, vamos dizer assim. Tem o seu tom terroso. Tem uns que realmente tem um gosto de terra, assim como o tambaqui é um peixe delicioso. Eu sou muito fã, para quem odiava peixe. Quando me chamam para comer um tambaqui, meu amigo, eu levo uma coca ainda para completar. É muito gostoso, só que se não for bem feito, dependendo como é feito o processo, ele vai ter gosto de terra naturalmente, como qualquer coisa que venha da terra. Com certeza. Mas é uma delícia se você provar ele da forma original, sem açúcar, sem invenções, sem leite em pó, sem nada. Mas é uma questão também cultural, não é para todo mundo. Eu sou criada, né? Eu fui criada aqui. Para mim, quando ia sair lá para Fortaleza, né, aquela coisa, tá vindo para Fortaleza? Tem umas encomendas, né? Então tinha isso. E quando vinha aquele açaí, para mim, assim, era uma delícia, era uma loucura. E tomar suco de cupuaçu, que eu amo, né? Suco de cupuaçu é a fruta que eu mais gosto. É a fruta que eu mais amo na vida também. Tucumã e cupuaçu, para mim, são assim as minhas frutas preferidas. Tucumã, né? É aquela que tem um coquinho pequenininho. Sim. É muito gostoso. Para quem tá no sul e tá ouvindo, tem um gosto muito parecido com pinhão. É isso. Só que ele é diferente, a textura é diferente, ela é fibrosa. Mas é muito parecido. Quando eu comi a primeira vez, eu disse, oxê, isso é pinhão aqui. Isso é Tucumã, rapaz. Eu também gostei. Eu também achei a mesma coisa. Eu experimentei em Curitiba com os amigos meus que eu tinha por lá. Tenho, né? O pessoal tá lá. Não morreu ainda não, né? E aí eles Ou seja, vocês acabaram de matar vocês. Não, matei não, gente. Pelo amor de Deus. Aí eles também vinham pra cá, pro norte, né? E aí eles falavam, olha, eu tenho uma fruta, uma castanha que é parecida com o teu tucumã. Eu acho que é castanha, desculpa, não é não, né? Não, verdade. Da forma como ele... Não é da família das castanhas, não? Eu não sei, tu tá me dando uma informação nova, deve ser mesmo. Se tiver nutricionista aí, me perdoa, tá? Alô, Fabrício. Inclusive, temos que regravar aquele episódio, viu? Me perdoa a ignorância, mas na minha cabeça, é castanha. Não, pode ser, não sei. Vamos pesquisar, continue, por favor. E aí eles me falam, olha aqui, é igual o tucumã. Eu, né, já fui meio assim e tal, mas parece mesmo. Muito parecido. E é gostoso. Sim, é gostoso. Pinhão eu gostei. Só que eu acho que ele é mais... úmido, vamos dizer assim. O pinhão eu acho ele mais seco. E eu acho pelo fato de ser fibroso, ele acumula mais água. Sim. É mais gostosinho, inclusive, de comer com café. Nossa Senhora. Uma farinhazinha também, né? Melando assim. Essa menina, essa parte da farinha do Nordeste, né? Eu amo farinha. Amo farinha. Farinha tem que ter em tudo, né? Não tem como. Eu falo, sabe o que eu falo? Que a farinha é o queijo ralado do índio. É o meu. É verdade. Macarrão com farinha. Eu sou não fã. Tem igual.
Eu sou muito fã de macarrão com farinha, só que tem um limite, que se você passar daquele limite, começa a estufar. Sim, aí bebe um copo d'água e já foi. Ó, aqui não está dizendo sobre o que é a semente do pinhão. Está dizendo que é da espécie de pináceas ou auracariáceas, que vem da Hum. eu não vou conseguir E falar. eu nem vou entrar em detalhes. Eu não vou falar não. Essa planta, essa árvore que você lembrou, isso mesmo. Obrigado. Para não errar aqui, eu não vou falar não. Mas que bom saber. Mas Fernanda, você, assim, nós temos uma piadinha interna aqui, Hum, que é muito importante a gente sempre fazer, porque dá sentido ao resto. A gente sempre começa do começo. muito bem. Isso é importante. Todo mundo responde a mesma coisa. Como é que você chegou onde está hoje? Eu quero saber do início. Sua infância. Seu pai já vi que tem uma influência muito grande Muito. sobre você, seu caráter. Então eu quero saber. Pode começar aí. Temos até 5 da tarde hoje. Ó, o audiovisual, ele entrou na minha vida, eu vim até entender isso há pouco tempo. Como isso já estava enraizado, né? E também veio por uma influência do meu pai. Meu pai, ele era um cara que gostava muito de fotografia, muito de arte. Ele, na nossa casa, para você ver, né? Já tinha as indumentárias indígenas, mas já tinha também muitos quadros, né? O Nordeste, respira muita cultura, né? Muito. E o meu pai, ele era um cara que gostava da cultura local. E então, assim, na minha casa tinha quadros de pescadores. E aí, assim, então, como o Nordeste ele tem esse apelo cultural muito grande, né? E eu vivia muito ali pelas praias, né? Porque eu sou surfista. Ou era, né? Porque você não surfa mais, então. É verdade. Então, Não, não. porque se você for, você vai surfar Se Deus novamente. quiser, eu consigo. Rapaz, agora admirei, porque eu nunca tive coragem, não. Então, assim, eu sempre fui surfista desde muito pequenininha mesmo, desde os 2, 3 anos já tinha minha pranchinha ali, sempre estava em contato com a natureza. Eu amo muito o mar, eu tenho uma conexão muito grande com o mar. E então, assim, eu vivia muito na praia. Quando não tinha onda, estava caminhando. Ou estava ali junto com os pescadores, porque eu cresci ali no litoral do Nordeste, né? No litoral do Ceará, quer dizer, que é Paracuru. Então, a minha área ali vamos dizer, eu sou local ali do Paracuru, Pecém, Itaíba. Então, ali foi onde eu cresci. E aí eu tenho um contato enormes até hoje, assim, né? Com grandes amigos meus lá, pescadores. Então, o pescador chegava, a gente ajudava a puxar a A jangada rede. e via tudo que eles tinham pescado, aquela coisa toda. Caramba. Então, eu tive uma infância muito maravilhosa, assim, muito privilegiada, na verdade. Hoje eu vejo, assim, como eu tive um privilégio, né, de ter me proporcionado esses lugares onde eu pude participar e com a comunidade em si. Porque meu pai, ele era um cara de muitas posses, mas ele era um cara também, assim, extremamente humano. Então, ele gostava de que a gente tivesse contato com pessoas de verdade, né? Pessoas que trabalhavam todos os dias, que suavam para ter tudo que eles tinham, né? E a gente eu pude ter essa educação dessa outra forma, né? De crescer olhando o ser humano. Então, a arte, ela tem tudo a ver com isso É o também. reflexo, né? Porque quando você vê uma escultura, você não está vendo só uma escultura, você está vendo a vida daquela pessoa projetada ali, Perfeito. né? Então, assim, quando a gente conhece o ser humano, a arte ela acaba influenciando na sua vida naturalmente. Então, quando eu percebi isso, quando eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica, uma Yashica, que eu lembro até hoje, Nossa. e eu gastava rolos e rolos de e eu só queria de 36 poses. Olha pra isso. E o meu pai dizia, não, pega o de 12 aí. E pensa bem nas fotos que tu vai tirar. Eu, não, quero de 36. Que massa. E daí o meu olhar não era uma foto de pessoas. Já era fotos de paisagem. Eu já enquadrava um coqueiro legal. Eu já tinha essa... Você tinha já treinado o Isso, olhar. natural, porque na minha casa eu vivia cercada de arte. Então, meu olhar já era treinado para aquilo. E aí, Com que idade foi isso? Que você ganhou essa câmera? eu acho que foi com 5, 6 anos. Nossa. E aí, eu fui estudar numa escola que eu acho que ainda existe lá em Fortaleza, é o Geo Estúdio.
o símbolo dele é o Charlie Chaplin. Então já tinha ali, né? E aí, debaixo da minha sala tinha um mini cinema. E a filosofia dessa escola era, tipo, você assistia um filme e nesse filme as disciplinas iam sendo trabalhadas. Que massa. Então, assim, o cinema entrou com tudo pra Com mim, né? tudo. E aí eu sempre fui muito apaixonada por cinema, sempre via e as propagandas eu entendia desde muito pequena. Nossa, ele quis dizer tal coisa. Meu pai, como é que tu sabe disso? Não, porque eu vi e tal. Então eu já vem aquilo. Eu acredito muito nisso, que certas profissões, certos caminhos, eles já vêm com a gente, né? E com o tempo se desenvolve. Isso faz parte, inclusive, remete ao nosso primeiro episódio, para quem não viu, veja. O pessoal da Allegro, eles falaram sobre uma metodologia Suzuki, onde o meio influencia a sua progressão. Sim. E aí, no final das contas, essa metodologia ela só é adaptada para a parte musical, mas a gente sabe que o homem é fruto do meio. Então, se ele está num ambiente bom, um ambiente treinado para isso, e tem o incentivo do seu pai, tem todos os recursos ali, cara, você só não aproveita se você não quiser. As nossas viagens de família, ele levava a gente para museu, praças, né? Ó, aqui foi fulano, aqui foi ciclano, essa aqui foi uma homenagem e tal, e tal, e tal. Então, eu tive como eu vou dizer mais uma vez, eu tive esse privilégio de ter um pai que era um cara que trabalhava muito. Era um empreendedor incrível, era um cara extremamente inteligente, assim, que eu tive o privilégio de ser filha, né? E conviver com ele. E ter esse privilégio de ser um cara desse jeito, que foi cultural, foi culto também, né? Porque ele estudou fora, né? Época de ditadura, morava no Rio de Janeiro, estudava. Então, era um cara que também teve seus privilégios, né? Teve as suas oportunidades também para ter essa bagagem cultural. E é que eu acredito muito, né? Eu acredito que um ser humano melhor é um ser humano quando ele tem uma cultura. Porque quando a gente conhece realmente a cultura, quando a gente conhece, você se sente pertencente daquele local, como eu me sinto pertencente daqui, né, de Rondônia, e me sinto também do Ceará, é uma forma de gratidão, de você até guardar a história desse povo, né, de você ter esse respeito com o local onde você ganhou a vida, né, teve a oportunidade de nascer naquele local e preservar tudo aquilo. Então, assim, quando eu voltei para Rondônia, tudo que eu tenho hoje em dia foi Rondônia que me deu. Né? O filho que eu tanto amo e o filho que eu tanto sonhava em ter, que nasceu no hospital onde eu nasci, que é um ribeirinho nato também. E ele é mesmo, porque ele é filho de 2 rondonienses, né? Então, esse é ribeirinho mesmo. E é um menino que está entrando na mesma área que eu. Então, assim, você vê que há um ciclo, né? Quando ele é naturalmente apaixonado por Porto Velho. Mas ele fala para os amigos dele, eu sou apaixonado porque eu vi a paixão da minha mãe e a gratidão dela pela terra. E aí, quando você tem gratidão e paixão pelaquele local, tudo se transforma. Porque você valoriza aonde você mora. Desde os pequenos detalhes. Você tem aquele detalhe de arrumar a frente da sua casa, de você não jogar o lixo na rua, de você preservar as praças, de você ter orgulho de mostrar e tirar foto e postar, isso aqui é minha terra, isso aqui é meu local. Então, as coisas começam a se transformar. E quando você pensa que um negocinho de nada se transforma em tudo. Até você ser um colaborador do seu próprio estado sem ter que ser obrigado a fazer nada, como eu sou. Tipo, eu tenho uma gratidão por Rondônia de tudo, porque o que eu sou e o que eu pretendo ser vai ser Rondônia que vai me dar. Porque foi aqui que eu aprendi, né? Foi aqui que eu fiz a minha faculdade, foi aqui que eu iniciei minha carreira, foi aqui que eu estou ganhando meu ganha-pão cultural, na área da cultura e na área da publicidade, que hoje em dia é muito difícil você ganhar dinheiro nessa área. E eu estou conseguindo. Então, assim, eu acho importante a gente ter essa gratidão de onde você veio e ter essa preservação. Não só gratidão, mas é a preservação, né? De você dar o retorno para aquilo que a terra te deu. A preservação é a consequência, né, da gratidão. Sim. Você falando aí, eu tô quase chorando. Eu vou continuar, então, da onde eu não fiz. Por favor, porque na verdade eu tô lembrando dos meus pais, da minha vida. Eu imagino. O meu pai, ele é um cara, assim,
quem conheceu meu pai sabe que foi um ser humano muito incrível, né? Um cara, como todo mundo, tem seus defeitos, tem seus valores, mas eu gosto de lembrar dele só com os valores dele. Não gosto de lembrar dos defeitos dele, até porque até os defeitos dele eu pareço com isso. Eu também. Então, assim, eu acho que é legal a gente reconhecer o ser humano, ele com os defeitos dele também. Porque a gente se reconhece. Quando a gente reconhece o ser humano com o defeito dele, a gente se... É o espelho, né? Exato. Cara, Aí fulano é assim. Mas eu também sou. E daí a gente começa a ter uma empatia com o outro, né? E tentar corrigir, né? Pra não repetir os mesmos erros. Eu Então, sempre achei meus pais muito simples. Depois que eu fiz a faculdade, aí minha vida mudou um pouco porque eu, entre aspas, passei. Meu pai só tem um técnico, minha mãe tem só o magistério, se não me falha a memória. Mas eles me deram tudo que eles tinham. E os erros do meu pai, eu cometo hoje. Eu tento não cometer. Eu ainda falo para os outros que eu aprendi muito como não fazer do que como fazer, sim. sabe? Mas eu sou sempre muito grato a eles porque toda vez que eu tenho um problema, eu chego lá, eu acho que ele não vai resolver, ele acaba resolvendo e eu fico, puta merda. Mas essa é a graça, né, que a gente recebe de Deus. Aí eu vou entrar numa área espiritual, que é a área que eu... Não adianta, eu confundo tudo e tá tudo bem, porque até hoje deu certo. Gente, eu vou fazer 40 anos, deu tudo certo. Confundi a vida com o espiritual. Eu tenho uma gratidão, mais uma vez, ao meu pai, que é um cara que tinha muita fé também. Ele sempre dizia, minha filha, desculpa aí as pessoas que eu vou falar se ofende de alguma forma. Meu pai dizia, a pessoa que não tem gratidão e reconhecimento a Deus, ela é uma pessoa vazia. Uhum. Ele falava a Deus. Ele não falava religião nenhuma. Ele dizia a Deus. Então, na minha casa, cada um tinha, né? Seguia uma religião diferente. Meu pai era espírita e tinha um respeito e uma admiração muito grande pelo candomblé também. E na minha casa era tudo muito livre. Ninguém era obrigado a ir para nenhum tipo de religião. Então, como eu sempre fui para esse lado espiritual, então eu passei já por vários tipos de religiões. E hoje acabei voltando para a origem. Hoje eu sou espírita. Então, assim, eu vejo quando eu tive meus conflitos, né? Eu passei muitas coisas na minha vida já. E tive os meus maiores conflitos foi com a pessoa que eu mais admiro na vida, que foi meu pai. Então, eu sempre dizia que o meu pai era meu anjo e meu demônio. E às vezes eu falava isso com ódio. Mas hoje, né, depois de entender o porquê que a gente está aqui, o para que a gente está aqui, por que a gente veio junto, por que ele me aceitou como filha, aí eu vim entender e vim admirá-lo cada vez mais. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque ele me aceitou. Ele e minha mãe, que é uma grande mulher também. Aí você já tá falando no nível espírita, E né? aí eu já estou falando no meu nível Ok. espírita. E também pelo nível humano, porque ele poderia ter me tido e me abandonado. É verdade. Mas ele decidiu me criar. Principalmente a minha mãe, né? Decidiu criar e decidiu me dar cultura, me dar vida, me dar tudo do bom e do melhor. E o que é o mais precioso, que é o tempo. Gastar tempo com alguém é o mais precioso de hoje em dia. E a gente não... Parece que ficou vazio isso, né? Você sentar, eu estar aqui com você... Sei que a gente está gravando tudo, mas nós somos grandes amigos. Eu estar aqui com você, decidir estar aqui com você conversando, é um grande privilégio. Exatamente. Para mim, porque você é um amigo, a gente está tendo um contato. A gente se abre, conversa, cria laços, né? A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas eu tive essa oportunidade. Então, assim, eu aprendi. A cultura também me trouxe isso. Eu aprendi a dar valor a cada momento que eu tenho. Cada momento para mim, esse momento aqui, eu vou usar daqui a pouco num projeto que eu vou fazer lá longe. Cara, naquele dia eu tive uma conversa com o Aldo e foi tal coisa. Se eu fizer isso agora, se eu aplicar aqui nessa cena, se eu fizer... Então, assim,
Aí eu misturo tudo, tá, gente? É assim mesmo. Não, e tudo tá Eu interligado. misturo tudo porque pra mim é isso. A vida é desse jeito. É cultura, é o dia a dia, é espiritual, é tudo. Tudo pra mim tá interligado. Eu sou uma pessoa só. Exato. Então não tenho como ficar separando todo mundo. Perfeito. E é isso. Meu, eu já vou xingar você porque não era pra eu chorar. Ah, eu fiz o Aldo chorar. Meu, eu acho que eu não tinha chorado isso aqui ainda. Porque, na verdade, tudo que você falou, eu fui avaliando a minha vida também, né? Principalmente nessa parte de gratidão. Até 2013 eu não tinha essa gratidão tanto quanto eu tenho hoje a Recife, né? Tudo bem que eu não tinha informações, mas também não deveria crucificar, vamos dizer assim. Eu lembro de momentos que eu falava que Recife era feio, que era sujo e tal. E Sim, mas é minha cidade. sim. Continua sendo e sempre será. Sabe? Tem uma cultura específica que é o que a gente sente falta. Ô, caramba. Eita, hoje tá o motivo. Eu gosto disso. Vejo que é meu amigo mesmo, que ele tá chorando na minha frente. E do Felipe, de todo mundo que tá vendo. Eu sou meio besta pra chorar, na verdade. Eu me emociono muito, na verdade, com as coisas. Isso é bom. Eu sou muito grato, na verdade, por tudo. Eu não tenho o que reclamar. Isso é muito bom. Teve um momento bem besta, assim. A gente tava assistindo o final, não sei se era final do BBB, enfim. Era o último BBB que saiu, que teve. Tinha um menino que era do Crato. Não lembro o nome dele agora. E ele saiu. Tava eu e minha esposa só sentado. O Vini. Vini, isso. Vou respirar pra não chorar. Quando ele saiu, ele recitou um verso. E eu chorei. Eu também. Eu também. Ele é do Crato, ele é de outra região, mas ele falou da minha cultura. E a gente sabe como é sofrido. Quem é do Nordeste sabe como é um povo guerreiro, um povo batalhador. Não estou dizendo que o nosso povo também não é, e o povo brasileiro inteiro não é, mas é porque eu especificamente o A nordestino região é uma região muito sofrida. sofrida. É muito sofrida quando não é a fome, é a seca que É a vem seca. junto, é doença que vem junto, São- é muita coisa. Eu não sei se você sabe, mês passado, Recife ficou embaixo Sim. d'água por falta de governantes. Sim. Simplesmente isso. O pessoal esqueceu que existe uma cidade que ela está no nível do mar, relativamente baixo em relação ao nível do mar. Primeira semana que deu uma chuva inteira, completa, foi tudo inundado. Meus amigos que eram da faculdade estavam ilhados, sabe? Tinha duas colegas que eu parabenizei elas, inclusive, por estarem saindo nas ruas depois que conseguiram, fazendo vaquinha, fazendo kit de higiene. Por quê? Porque os governantes só vão lá pegar dinheiro. E isso está em todas as esferas. Ninguém está nem aí para nada. E eu descobri que existe um projeto feito pela Universidade Federal de Pernambuco de correção do escoamento. E nunca fizeram. Meu Deus. Por quê? Porque segue aquela mesma máxima. Não vou fazer nada para baixo do solo, porque ninguém vai ver. Não dá voto. Não dá voto. Cara, isso é um absurdo. E o pior é que eu não posso julgar as pessoas que venderam o seu voto Não. por um puxadinho na casa, por uns R$ 100 que ajuda na feira. Porque aquela pessoa também está precisando há muitos anos. A gente não está na pele deles para decidir. Exato. Não tá. A gente não tem esse direito de julgar porque Exato. a gente não está passando pelaquela necessidade momentânea. Exato. A gente não conhece a realidade do outro. Eu acho que aí puxa um gancho do que a gente está vivendo hoje, né? Os dias que a gente está vivendo hoje. A permissão que a pessoa se dá em criticar o próximo. Você vê, as redes sociais proporcionou isso de uma forma... Nossa. Na verdade, só expandiu. Quem era uma pessoa boa, expandiu e alcançou mais pessoas. Quem era pessoa ruim, que não tinha voz, agora ela se mostrou. Sim. Só isso. É que nem dinheiro. Se você é uma pessoa boa, você vai fazer mais pelos outros. Verdade. Se você é perdão a palavra, um cuzão, você vai ser um cuzão com dinheiro. E a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, né? Nós que somos da cultura, a gente está passando por umas retaliações difíceis também, né? Eu não tenho muito... Eu não gosto de puxar
direita, esquerda, não tenho. Nem deve, tem que puxar ideias, É, não políticos. eu defendo o bem-estar da população, né? O Perfeito. bem-estar de todos. Então, assim, o mesmo direito que eu tenho de falar o que eu acho, o amiguinho também tem o direito de respeitar o que eu acho. Então, assim, hoje a gente está vivendo uns momentos em que se eu falar uma frase, ou como eu estou aqui tentando me ponderar em algumas situações Eu para estou percebendo, se não solte, ter, por favor. não ter represária, você fica. Aí vem me dizer que nós somos um país livre? Livre de quê? Porque eu não entendi. Se eu, no momento, não posso olhar para você e discordar com sua visão política e com o candidato a qual você acredita, que aí é problema totalmente seu, e que se eu discordar disso, você vira meu inimigo? Como a gente viu na eleição passada, presidencial? Famílias se desabando Rachando. por causa de política. Quantos anos que eu não vi isso na minha vida? Pois é. E eu acredito que as redes sociais, ela tá trazendo esse papel também difícil, como qualquer outra mídia. Se não fosse a rede, seria outra. A gente estudou essa parte de comunicação, a gente sabe que cada ponto que foi sendo instalado, o rádio teve as suas consequências, a televisão teve suas consequências, o jornal teve suas consequências, e aí as redes sociais não seriam algo diferente. Diferente, perfeito. Então, nós temos também os nossos problemas. Só que a gente tem que entender que se eu vivo num país livre, eu tenho o direito de falar o que eu quero e discordar com o que eu quero, sem ter medo de ser agredida na rua, como a gente está vendo. E sem também interferir o direito do próximo, né? Sim. Porque o meu limite do respeito é quando invade o próximo, é o limite do outro. Sim. Né? Quando eu xingo a outra pessoa, eu acabei de ultrapassar o limite. E tem como você discutir política sem xingar ninguém, né? E discutir não é brigar, pelo amor de É. Deus. Discussão é conversar. Sem descer o nível, sem dar porrada no outro. Só que o que as pessoas hoje, 99,9% das pessoas não entendem política. Não. E ela diz, é porque eu não gosto, não gosto, é só briga. Não, esse é o problema. Mas você abastece o carro, você compra arroz, você compra tomate, você compra fralda, tudo isso é política. Eu falei ontem na turma que eu estava dando aula. Tudo é política. A gente não tem que estar brigando por políticos, e sim por políticas. Aí eu volto lá na raiz. Se você tem cultura, você tem conhecimento. Porque a cultura, na verdade, era o quê? Essa grande cortina de fumaça, foca no presidente e esquece o resto. Sim. Aí você acha justo um juiz ganhar 35 mil e mais 60 mil de auxílio? E o salário mínimo de um trabalhador que paga toda essa conta aí ser 1.000 e poucos Pois reais é. para sustentar Aí o monte de pessoal, gente? não, eu não acho, não. Eu disse, pois é, mas é legal, tá na lei. É. E quem é que passou? Quem é que fez essa lei? Quem é que criou? Para que isso exista, alguém criou a lei. Alguém foi lá e disse, ó, tô com a ideia de uma lei massa aqui, ó. Aí tá aqui, apresentou. Aí disse, ok, vamos votar. Quem é que vota? Senado e Câmara. Vai para a sanção presidencial, passou. E quem é que tira agora isso aí? Senado e Duvido. Câmara. Só vai tirar se a Senado e a Câmara quiser. Não é mais o presidente, não é o STF. Quem é que tira um presidente? Senado e Câmara. Quem é que tira um STF? Senado e Câmara. Ou seja, fica a mídia não ajudando a educar, porque a mídia também precisa que tenha esse papel de nessa cortina grande de fumaça. Não, meus eleitores, voto, escolha o presidente. E a gente continua sofrendo com enchentes, porque os governantes estão indo lá só pegar dinheiro e tal. Isso é 100% dos políticos? Não. Principalmente em 2018 para cá nós percebemos que uma mudança grande. Teve uma grande mudança e tem chance. Ainda tem, eu sou otimista nesse ponto, ainda tem como a gente reverter. Pode demorar aí uns 10 anos, 20, mas tem chance. Se a população conseguir compreender que o poder emana do povo e não do candidato dele, as coisas vão mudar. E a gente começar a entender o que é política, né? Saber cobrar também, não é que todo político é ladrão. Exato. Você fazer o seu papel também como cidadão. Né? A gente tem essa mania, essa cultura no Brasil, porque só
todos os políticos são corruptos, mas Exato. o cara passa no semáforo vermelho, fura a fila, Ele faz pequenas corrupções no seu dia a dia e ele acha que isso é normal. E É uma questão... joga lixo na rua. Esses aí são os principais, que jogam o lixo na rua e ainda falam: ah, cidade toda suja, olha aí essa porcaria. É para manter o emprego do gari. Aí tu É. responde, quer manter o emprego do coveiro, não? Porque eu posso resolver isso para você, se você quiser. Pelo amor de Deus, gente. E eu acredito que tudo isso é cultural, sabe, Aldo? Tudo é cultural. Eu acredito que quando você tem uma base de educação, não falo educação só em casa, Formal, não. né? Eu falo uma Educação geral. A pessoa ela começa a ter outra cabeça. Exato. Ela começa a se modificar, ela começa a ter esse cuidado. E aí a gente volta, a minha redundância aí volta do início. Não, mas faz parte. A gente volta para o início da nossa conversa, né? Quando você tem uma base educacional, acadêmica e uma base educacional familiar, você sim é um cidadão totalmente em potencial em ser um guardião do local onde você pertence, né? Ao seu estado onde você está residindo e ao estado onde você nasceu. Porque o Brasil é bem legal disso, né? É. Essa mistura. Rondônia, Cultural. então, nem Não, se você fala. sai de Rondônia, chega no Rio Grande do Sul, parece que você entrou em outro país. É. Sai do Rio Grande do Sul e vai, sei lá, pro Recife, tá em outro país. Isso é massa, né? Isso é muito um privilégio legal. nosso. Só nosso. É Sim. por isso que o povo adora dar palpite aqui na nossa política, né? Vim pra quê? Querer vir pegar nossas coisas, não, sim. A Amazônia... Aí eu vou ter que defender acertadamente. Primeiro de tudo, a Amazônia é nossa. Aí eu já digo, opa... Pois é, porque é isso que eles querem, né? Tomar conta do que eles não têm. A Alemanha, mês passado, saiu a notícia que acabaram com a última floresta deles para poder explorar carvão mineral. Aí vem dar palpite aonde? Cadê a Greta? Cadê o Leonardo DiCaprio para encher o saco sobre isso? Lembrando que aqui não tem girafa, tá, gente? Por favor. Quer dizer, tem sim. Se você for no shopping, tem uns girafas lá. Você pode comer um hambúrguer muito Verdade, gostoso. pede uma comida boa. Por sinal, girafas patrocina a gente. Vou marcar vocês. Mas, Fernanda, a gente já rodou. A gente já basicamente montou uma base da sua personalidade. E como é que você entrou firme mesmo, assim, que você disse, agora eu sou uma produtora audiovisual? Eita, demorou eu reconhecer, sabia? Eu sou muito dura comigo mesmo. Eu, na verdade, eu não me reconheci. Eu fui reconhecida. Mas eu fiz faculdade na Uniron, formei em 2007. E já durante a faculdade, eu já notei que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu tive o primeiro marido da minha tia, é o George Hannisson, se eu não estiver esquecida. Então, assim, eu sempre via, né, eles trabalhando, e ele na edição, ele é um grande editor, não sei se ele está editando hoje em dia, faz tempo que a gente não se vê, mas eu via ele editando e eu falava, cara, é isso, que legal, eles pegam uma imagem bruta e transformam nisso e tal. Isso é mágico. Então, eu já tinha uma piração, e eu sempre tive uma queda para ser editora, eu sempre quis estar nessa área. Mas aí eu consegui um estágio no 4º período da faculdade, com a Ivana Frazão, na VIP Publicidade. Ivana Frazão, que hoje é presidente do... Não sei, faz um tempo que eu não vejo a Ivana. Câmara de Comércio. Teve um evento dela recente. A Ivana... Não é uma negra? De Isso, black? Linda. Nossa, eu conheci por causa desse evento. Inteligentíssima. E eu fiquei, assim, muito tentado em chamar ela pra participar. Mas Você eu disse, vai adorar ela conversar não com vai ela. querer vir aqui, não é possível. Uma mulher incrível, uma mulher que tem uma Eu responsabilidade imensa na publicidade rondoniense. Eu tá? achei que ela tá... Eu não sabia que ela era... Sim, a Ivana é uma potência. A Ivana chefiou campanhas políticas, aí encabeçou campanhas políticas. Cara, agora eu vou querer muito chamar ela boas, mesmo. Meu muito Deus. boas. Ivana é uma mulher muito inteligente. E aí foi a Ivana que me colocou nessa área. Ela que falou, Fernanda, o que você acha de você ser produtora? Eu estudei publicidade, né, gente? Não tinha muito, assim, específicas áreas, né, do audiovisual. Ela mesma, a Ivana. Ela fez um evento esses tempos. Ela é Interfrazão, Negócios Internacionais. Saiu em toda a mídia. E aí me chamou a atenção porque ela é
é rocheda, assim. Pelo pouco que eu vi dela, a mulher, ela passa por cima de tudo, assim, pra resolver os problemas dela. Ela é incrível, cara. Ela é incrível. E aí ela me colocou nessa área, foi me ensinando o que era. Ó, a produtora faz isso, a produtora faz aquilo e tal, vai procurando na internet, isso, aquilo, outro, e fui indo. Aí, com o tempo, fui chamada tive uma outra oportunidade de trabalhar para o Universitando, que era um programa da Faculdade de São Lucas. Quem apresentava era o Jaime Gazola. E era um programa muito massa. Tinha, assim, vamos dizer assim, no Fantástico, não, vamos dizer, deixa eu ver o quê? Globo Repórter, mas com cara de jovem. Ah, que massa. A gente contava desde o, tipo, o que é a dengue? A gente não contava que era dengue, né, o mosquitado. A gente vinha tendo uma história incompleto. Era um programa de meia hora, TV aberta. E eu aprendi muito, 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 muito. Lá foi, assim, a escola, né, que eu tive. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o André Kran, que eu falo que é o meu mestre, né? Foi o cara que me iniciou em tudo na publicidade e realmente me ensinou o que é ser uma produtora audiovisual. Fernanda, uma produtora audiovisual, ela tem que conhecer de lente, de câmera, de cabos, ela tem que saber como é que é os equipamentos, ela não precisa dominar tudo, mas ela precisa conhecer. E eu falei, beleza, né? Eu sempre fui meio punk dark. E aí a gente foi indo e ele falava, isso era eu e ele que saía para gravar. Às vezes vinha um repórter, que era o Flávio Terracini, que é um biólogo muito massa também. E aí, quando o Flávio não ia, era eu que ia, né? Então eu aprendi já a fazer a reportagem, daí eu já ficava com a câmera lá e se virava nos 30. E eu sempre fui aquela menina que nunca tive frescura, tipo, era pra enrolar cabo, a gente enrolava cabo, era pra carregar tripé, a gente carregava. Opa! Eita, meu Deus do céu. Relaxa. Fique à vontade. Então, assim, eu entrei de cabeça. Então, eu vi aquilo que eu amava. E daí foi indo. Eu passei por muitos locais, passei por muitas produtoras aqui, muitas agências de publicidade. Fiz filmes, trabalhei na SIC TV, que eu acho que foi um divisor de águas para mim, porque quando eu fui para a SIC TV, eu fui convidada para fazer um reality, primeiro reality de Rondônia, que é o meu xodó da minha carreira, é o que eu mais tenho, assim, um amor incrível por aquele trabalho, porque, cara, fazer um reality é foda. Desculpa eu falar. Eu imagino. Não, fica fazer tranquilo. Um reality em Rondônia. Não foi o dos colchões, né? Lá do BBB dos colchões. Não sei se você lembra disso. Meu, o pessoal do Recife me perguntando, cara. Mas foi sensacional a ideia. E eu tenho um orgulho muito grande desse trabalho. É um trabalho lindo, com uma equipe muito foda. Uma galera que tinha, assim... A gente tinha muita força de vontade de fazer a coisa acontecer. Veio pessoas da Record Nacional. Nossa. E viram o nosso trabalho. E era um diretor de conteúdo, não vou lembrar o nome dele, mas era um diretor de conteúdo da Record Nacional, que chamou a gente para dar os parabéns, porque ele não entendia. Na minha cabeça, eu acho que ele falou bem assim, ó, na minha cabeça, tá? Como é que esses indinhos fizeram um negócio desse? Não é a primeira vez que eu ouço isso. Gente, e os equipamentos que a gente tinha para fazer aquilo? Tudo louco. Era tudo milagre. De louco. Sabe aqueles loucos que falam assim, vamos fazer essa merda acontecer? Bora mostrar pra todo mundo que a gente sabe fazer? Bora. E foi o que rolou. 2 temporadas, tá, galera? Qual é o nome? Eu quero pesquisar. Chefe de Casa. Chefe de Casa. 2 temporadas. Até hoje eu olho, já passou um tempinho, foi 2016 ou 2015. Claro, os equipamentos hoje, né, são monstros. Não, e mas todo dia tem lançamento, né? Você dá pra ver a essência, sabe? A essência de corte, a essência de dedicação. De dedicação. Você vê que há um cuidado, né? Nós tivemos uns 3 chefes de cozinhas, assim, incríveis também. Na primeira temporada, que é o Diogo Sabião e o Emildo Oliveira, né? São 2 grandes chefes. O Emildo tem uma história pancada. Ribeirinho nato. O cara cresceu pescando o peixe dele lá e tal, se formou em gastronomia. Só falta dizer que ele é bonito, ele é o Rodrigo Hilbert da Rondônia, de Rondônia. Ai, amigo, desculpa, tá? Ok, passo pro próximo, não precisa terminar. Emildo, sabe que nós somos grandes amigos, mas eu não posso mentir. É verdade, é melhor que não minta. Cada um tem sua beleza, tá, amigo? Diogo Sabião
tá aí, né? Tá, é o Diogo Sabião, pra quem não sabe, saiu no MasterChef. Não, é Não, no... São tantos programas de cozinha. Mestre dos Sabores. Mestre dos Sabores. Estourou. Eu quase pirei quando eu vi aquele menino lá, porque a gente sabe, né, Diogo? A gente pode falar. Eu e o Diogo, a gente brigava muito. O Diogo me chama de antipático, eu chamo ele também, porque são dois antipáticos mesmo. Ok. Diogo Sabião já não vem mais pra cá. Não, vem sim, é meu best. Obrigado, Fernanda. Acabou de acabar com o nosso Não, programa. a gente briga e a gente se ama, é assim. E eu fiquei assim, quando eu vi o Diogo, eu pirei. Eu pirei porque é um cara que merecia muito estar lá, sabe? Mostrar o orgulho também que ele tem as raízes dele, né, libanesas, lá da mãe dele e tal, mas ele é de Rondônia, é do Acre também, ele é dividido que nem eu. É onipresente, já percebi. Então é um cara que merecia muito estar lá. E, na minha opinião, merecia ter sido campeão, tá? E ninguém tira disso. Mas, assim, e na terceira temporada veio o Gustavo Gurgel, que é uma lenda de Porto Esse Velho. nome não me é estranho. Uma lenda da Uni. Ele estuda a geografia da gastronomia. Pancada, se quiser eu te dou o contato dele, é um cara incrível. Geografia Ele... da gastronomia. Eu imagino o quê? Que sejam Gustavo, gastronomia baseado em geografia, no caso, né? Isso, eu não vou acabar com o teu mestrado não, tá, amigo? Com a tua tese, pelo amor de Deus. Não, muito Deve interessante. estar em doutorado já, e porque o cara é filho da Anaí Gurgel, né? Um ícone nosso aqui da área do português, né? Lembra aqueles dizeres que nós temos, que é Carapanã encheu e voou. Uhum. Ela tem um livro sobre isso. São assim, pessoas que você precisa trazer aqui. São pessoas incríveis. Caramba, por favor, se você está vendo ou se conhece, manda falar com a gente. E Gustavo veio na terceira temporada trazendo... E o Gustavo é um apaixonado. Ele cozinha divinamente bem. Então, o Gustavo veio trazendo esse arremate, né? De tanto... por que lá, por exemplo, a pessoa estava fazendo uma muqueca com a panela de barro... Por que aquela cultura daquela região tinha aquele tipo de panela? É coisa que eu amo, né? Não. Eu amo essas coisas. Ele misturou história, geografia e culinária. Ele é um livro ambulante, o cara. Fora que ele tem um braço que é todo um pirarucu, tatuado. Ele é todo tatuadão, a barba bem aqui, anda de moto. O cara é... Quando eu ver um cara que tem um pirarucu no braço, eu já sei quem é. Já sabe, fala, Gustavo, eu chamo ele Aquaman de Rondônia. Aquaman de Rondônia. Desculpa aí, galera. Não, foi bom. Agora gostei. Vou até fazer um corte disso. E o bicho é bonitão, hein? O Gustavão é bonitão. Aí tá vendo? Esse amigo é bonito. Aí, O outro Emildo, não era, não. Não, tu também é bonito, tá, Emildo? Tu tá se complicando. Tá bom, gente. Todo mundo é bonito. Ok. Então, assim, o chefe de casa, e ele trazia essa essência que seu Juraci Júnior, que é um cara que eu sou apaixonadíssima, meu Ele grande tá cotado amigo. pra vir aqui, viu? O Caio que conhece ele. Meu grande amigo, né? Um parceiro, eu e o Juraci, nós somos... Quando nós nos conhecemos, nós falamos que naquele momento ali rolou a conexão, né? De tipo assim, Deu match, cara, deu match. você é meu irmão, sabe? Que massa. A gente pensa, quando a gente tá no mesmo projeto junto, eu faço vários projetos com o Juraci até hoje, e a gente fala que a gente pensa do mesmo jeito. Quando eu leio um texto, a minha cena está na minha cabeça, a cena também está na cabeça dele. Então, a gente tem essa conexão muito forte. E aí, o Juraci é que teve essa ideia do chefe de casa junto com o Marlo Leone, que é um dos melhores chefes que eu já tive na minha vida. Já falei isso várias vezes para ele. Marlo Leone, da família Leone mesmo? Isso, da SIC TV, da né? SIC. Depois dele, só o Thiago Oliveira, porque... Meu best. Aí não vale. Todo mundo é best, eu não tô entendendo nada aqui. Graças a Deus, eu tenho muitas pessoas incríveis na minha vida. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme por ter tantas como você. Obrigado. São pessoas que eu conheci durante trabalhos e que eu carrego comigo. Não sou uma amiga muito presente, né, Fábio? Fábio sabe disso, Miglis. Eu também. Não, mas, gente, hoje em dia, principalmente com o mundo globalizado, não tem mais porque a amiga é só o que tá do seu lado. Não existe isso, gente. Até hoje eu falo com gente do Recife. Sim. São amigos. E Rio Grande do do Sul. mesmo jeito. Exato. Tanto que eu prefiro até mais do que uns que estão do meu lado, que eu queria que sumissem. Mas a gente não entra nesse mérito.
Isso aí são coisas da vida. É fato. Então, voltando ao chefe de casa, que eu defendo muito porque é um projeto genuíno, rondoniense. Qual a diferença do chefe de casa? O chefe de casa são pessoas comuns que são apaixonadas pela culinária. E aquela culinária, ela traz afeto para aquela pessoa, né? Aquele prato que ela cozinha é o afeto que ela tem. E a cozinha, e o prato e a prova é gravada na casa da pessoa. Então, assim, que é mais íntimo de que você está dentro de uma casa da pessoa. Ela servir, geralmente teve uns lá que cozinharam com a panela que era da mãe, que fizeram a comida que era da mãe. Eu amo essas histórias. Então, assim, o chefe de casa, ele trazia essa essência. E as coisas que tinham dos chefes, então teve momentos que chefes se emocionaram, porque viram a comida, lembraram, remeteram o momento da infância deles. Então, assim, é um reality que desculpa a expressão, só tenho, quem me conhece sabe que quando eu amo um negócio eu falo isso, é extremamente foda. É um projeto, assim, que eu tenho saudade. Infelizmente, a gente parou porque a equipe foi se desfazendo, foram outros projetos, foram acontecendo. Mas quem sabe, talvez possa voltar, né? É um projeto que é da SIC TV, daqui, nosso mesmo, né? De Rondônia. E idealizado por esse meu grande amigo, Juraci Júnior, que é um tesouro que Rondônia tem para a cultura. O que faltou? Meu, olha só, olha a conexão que eu vou fazer agora. O que faltou? Com o que a gente fala da SIC para retomar? Quem vai ser? A produtora vai ser você. Nós já temos patrocínio de temperos e comidas. Ai, que chique. A Amazô, a Que Delícia, que Oh. agora é a Amazô, que é daqui. Pô, todo mundo é daqui. O que faltou? Tá faltando alguém para fazer esse link? Olha, eu vou conversar com o Juraci hoje. Me bote nessa conversa. O Juraci também saiu da SIC TV, né? Saiu assim, né? Que contratual, essas coisas, mas ele presta muito serviço para lá. Vou falar com o Marlon e Juraci. Eu tenho contato com o pessoal da Que Delícia. A gente fez alguns trabalhos também. Eles são muito abertos, eu são acho muito que é um parceiros. projeto que merecia voltar. Veja só que Delícia é um nome famoso aqui, todo mundo sabe, conhece. Mudaram para... todos os temperos deles. Pois é, eu também. E é a melhor pipoca. Não tô puxando saco, não. É a única que estoura todos os milhos. É verdade. E eu sei o porquê. Porque, na verdade, é um milho que vai para exportação. É um milho premium. Por isso que sempre estoura todos. Massa. Tô defendendo, viu? Olha só. Eu gosto. Mas eles mudaram para Amazô, que é Amazônia mais sabor. Amazô. Que legal. Por quê? Porque eles são daqui. É um casal que veio do Paraná. O Emildo fez alguns vídeos para ele. Quem o é Emildo Oliveira, que eu tô falando, um dos chefes. Fizeram alguns vídeos para ele. Bem provável. Que ele conversou comigo. Imagine, se não me falha a memória, meu Deus, esqueci o nome dele, só lembro o sobrenome longo. Esqueci o nome dele, ó, que feio. Acho que ele é paranaense e a esposa é catarinense e são rondonienses desde que chegaram aqui em 1900 e bolinhas atrás. Tanto que hoje a Que Delícia está consolidada no estado, aqui na região, e mudou para Amazô. Que legal isso. Que faltou? Ele fazer essa homenagem. Fizeram essa... Nós tivemos 2 patrocinadores, né? Que são 2 potências também daqui. O primeiro foi o Irmãos Gonçalves, que foi muito legal, assim. A gente foi muito abraçada por eles. Até a final, o Joãozinho teve aqui, né? O Joãozinho, o filho do seu João, que hoje é prefeito de Jaru. E ele veio, né, prestigiar a final do chefe de casa. Ele nos deu parabéns, assim, a equipe. Eu gostei muito do jeito dele, assim, porque nós fizemos um convite sem muita pretensão. E ele veio e curtiu muito tudo que estava rolando lá na final do chefe. Você sabe, gravação é muito cansativa. Agora imagina a final de um reality. A tensão que é. E assim, ele foi muito legal. Veio ele, a esposa, se eu não me engano. E mais uma convidada, que eu não lembro quem era. Mas foi muito legal. E na segunda temporada foi o Centro-Norte, que é aqui agora, que é o Nova Era. Na época era Centro-Norte. Nós gravamos muito nesse daqui. Que também foi incrível, que eu estou tentando lembrar o nome da gerente dessa loja aqui, que era uma mulher maravilhosa. Não vou lembrar.
minha cabeça é assim mesmo. Mas é uma pessoa incrível e que foram patrocinadores que abraçaram mesmo, assim. Teve vários outros que abraçaram o projeto, mas o supermercado sempre é o majoritário, né? Uhum. Então, assim, e que amaram o projeto e que talvez, quem sabe, né? Pois é, agora com novas ideias, com um novo grande diferencial com o digital aí latente. Sim, E eu digo mais, a TV funciona muito aqui. funciona. Ainda funciona muito aqui a TV. Então, se você tá ouvindo aí e quer participar agora do projeto, acabei de reativar, cara, você vai estar na TV, na SIC TV, uma das TVs que mais, uma das emissoras que mais são assistidas aqui. Imagine. E que é uma emissora, assim, que ela ama Rondônia, tá? Seu Everton, que eu tenho um respeito muito grande por ele, é gaúcho, né? O Nem sabia. Marlon é gaúcho. Nossa, são, como é que é, gremistas doentes. Eu imagino. O Marlon, eu não sei de onde é que o Marlon é, mas é um cara, assim, é o que eu falei, né? Um dos chefes mais maravilhosos que eu já tive. É um cara incrível, inteligentíssimo. É um cara que é muito à frente do pensamento dele, né? Um cara jovem e que comanda a SIC TV já faz muito tempo. Leva a SIC TV. Quem trabalha dentro de TV sabe como é difícil manter uma televisão. Porque o nosso mercado não dá o valor que uma emissora realmente ela merece, porque é muito trabalho mesmo. Não é brincadeira. É uma folha alta, né? Então, Uhum. você manter todo mundo ali. E é um local onde eu me senti em casa. Eu trabalhei, acho que 2 anos e meio, quase 3 anos na SIC TV, em projetos incríveis. Nós fomos para lá pelo um núcleo, que era só núcleo de conteúdo e criação. Então, tinha chefe de casa, tinha o Pet, meu amigo Pet, tinha o Viver Bem, que ainda está no ar, que é com a Renata Beccaria. Tivemos várias matérias assim sensacionais que a gente fazia a nível nacional mesmo, na raça, com a equipe louca que a gente tinha. Eu vivi grandes momentos na SIC TV, que foi um divisor de águas para mim também na minha carreira, porque você trabalhar, ter muito trabalho, né, com a estruturação e desbravamento mesmo que a gente tinha, a nossa equipe, foi muito dolorido, mas porém assim o resultado de aprendizado foi incrível. Tanto que eu enfrentei uma campanha política com o pé nas costas, quase. Tipo, sério? A nível governo. Tipo, sério, é só isso de trabalho? Porque era muita coisa realmente que a gente fazia. Então, assim, é uma escola. Cada trabalho que você tá ali pleiteando, né? É uma escola que você tem. Que você souber sugar tudo que você tem, souber Exatamente. aproveitar todas as oportunidades que você tem ali dentro, é um crescimento e é para o próximo. Nesse meio termo a gente fez filmes, a gente fez clipes, saímos pirando o cabeção, dominando o mundo. Alô, Pink Cérebro. Eu emagreci muito, peguei várias doenças. Meu Deus. Mas é a vida. Faz parte. É trabalho, entendeu? Mas eu conheci locais assim que incríveis, que acredito que se não fosse pelo meu trabalho eu não conheceria. Não seria tão apaixonada. Não. E assim, temos novos projetos. A pandemia, né, deu essa parada aí em todo mundo, assustou todo mundo. Mas nós temos mais projetos, temos mais coisas para acontecer. O Juraci continuou com os projetos dele. Eu fiz agora um pouco tempo com ele, que é Águas que Me Tocam, que é um projeto pancada, tá aí no YouTube já, acabou ontem. Fiz um filme com ele, fiz também um clipe esses dias. E aí eu voltei para TOF, né, para minha casa-mãe. Que inclusive ele tem que vir aqui, né? Tiago Oliveira. Tiago Oliveira é um cara É sensacional. mais polêmico do que eu. Penso que não, mas ele é. Então vou Mas trazer ele ele vai se mesmo. comportar, que eu sei. Não, mas não precisa se comportar não. Aqui a gente não tá Tá chegando nem aí, de não. Nova York, tá, gente? Que meu chefe é chique. Eita, sério? Sério, foi gravar lá uns clipes com o Márcio Coach. O Márcio Coach é um ícone nosso aqui, né? Da área... Como é que se pode dizer? Ele é cantor evangélico. Gospel, né? Uhum. E é um cara, assim, que o Thiago faz todos os trabalhos dele, muito massa também. Aí eles foram pra lá. O Thiago também é crente, né? Também é evangélico. O Thiago acho que é presbítero da Wesleyana, se eu não me engano. What? Cara que conhece Não sabia, não. muito de Bíblia. Muito, muito, muito. Não, ele é sensacional. O pouco que eu tive de conversa com ele... Mano, parece que você já conhece o cara há muito tempo e ele
parece que ele abraça. Eu não sei explicar. A conversa com ele flui de uma maneira inexplicável, sabe? É como se tivesse uma conversa carinhosa com você. Sim. Não sei explicar. Vou trazer aqui pra vocês entenderem. Eu e o Thiago é o mesmo lance que teve com o Juraci. Tipo, a gente se conheceu, é tipo, cara, meu irmão, esse cara aí é meu brother. E a gente leva pra vida. Eu tenho o Thiago como. Eu não gosto de ter amizade com o chefe. Mas o Thiago, ele primeiro foi meu amigo e depois virou meu chefe. Então, assim, é um cara que a gente conversa muito sobre a vida. A gente reflete muito, assim, é muito engraçado. E a gente tem umas opiniões totalmente diferentes um do outro, mas a gente... Se complementa no final das contas. Política, então, eu e ele, eu penso totalmente diferente do que ele. E eu sento aqui e ele senta aí igual você. Então, assim, o dia a dia é um de cara pro outro. E às vezes a gente leva horas falando um assunto e... Putz, vamos trabalhar. Depois de perder uma hora, vou te contar isso aí, viu? Mas é um cara que também, todos os projetos que eu tenho, Thiago, vamos fazer tal coisa, bora. Arruma aí que eu faço. Então, assim, e a gente fez filmes incríveis também. O Thiago é um cara que eu tenho uma profunda admiração. É um profissional, assim, raríssimos. Que você ter o privilégio de conviver com um cara assim. É um editor, montador, colorista, trilhador. O cara é um diretor de fotografia, é um diretor... Cara... Você entrou num assunto. Antes da gente entrar, me lembra aí que eu vou esquecer do filme que foi premiado, Nazaré. Sim. Antes da gente entrar nesse filme, me explica, tu que é do área do cinema. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem qual é a função de cada um. Uhum. Tanto que eles não compreendem como a construção do cinema. Você falou, tem um roteirista, aí você falou colorista, já para mim é novidade. Entre outras funções. Tem como dar um breve resumo de cada um, pra gente ter uma noção? O roteirista é aquele cara que constrói a estrutura toda do filme, na escrita, no roteiro. Ele é o que traz a ideia. Ele traz, mas ele traz na escrita. Por exemplo, ele não tem, pelo menos pela academia, tá, gente? Algumas coisas que eu vou falar, tem as regras da academia, e tem as nossas regras do dia a dia. Do que é diferente, né? O roteirista, pela academia, ele só escreve, né? Desculpa. Ele escreve o roteiro, né? Fulano de tal vai dizer isso, ciclana de tal vai dizer aquilo se passa na casa tal, somente. Ele não coloca observações de planos de câmera, não faz essa profundidade. Aí já vem o diretor com o diretor de fotografia. Por isso que existe aquelas leituras de roteiro, não tem? Sim. Vou fazer a leitura, que eu acho aquilo chiquérrimo. Vou fazer a leitura do roteiro. Aí vai os principais, aí vai a equipe técnica principal, que é o diretor de fotografia e o produtor-chefe. Porque aí eles já vão entender como é que vai funcionar a situação. E depois aí vai vindo... Opa, de novo. Depois vai vindo as etapas. Vai vindo as etapas, né? Aí vai vir entrando a equipe. Aí vai vindo gente. Aí vem câmera, assistente de câmera, som direto, o log. Log é o cara que recebe todos os cartões todos os dias, junto com o assistente de direção. O assistente de direção termina, ele tem um plano de gravação, e aí ele anota. Diretor, valeu, essa cena valeu. O cara bateu a claquete, ele anotou. Essa cena valeu. Ele anotou lá. Aí é o diário de gravação. Quando ele chega, junto com o log, ele está aqui, ó. Os cartões são esse e esses são os planos. Os cartões são aquelas informações que ficam na claquete? Não, os cartões são os cartões de gravação mesmo. Perdão, cartão de gravação. Aí ele chega lá e descarrega tudo. Tem lá o dia que foi gravado, as cenas, tudo separado, porque aí vem por partes. Porque chega lá, tem uma porrada e o cara já vai. Sim. É esse, né? Porque você já gravou, né? Tipo, nossa, essa ficou ótima, mas vamos só mais uma. Nessa foi 5. Então só uma realmente valeu. Então aí só coloca aquela e acabou. E aí vem quem mais? O som direto, aquele cara do boom, ou que coloca lapela, né? O que vai cuidar do som da cena. Isso, e aí ele fica lá com o fonezinho dele que nem a gente. E aí aqui os equipamentos dele, com o gravador e tudo mais. E aí tem um assistente às vezes dele. O câmera é aquele cara que tá lá cuida só da câmera, só pra enquadramento. Isso.
Não, enquadramento é o diretor de fotografia. Mas não é o câmera que vai tangibilizar o que o diretor de fotografia disse? Isso. Ok. Às vezes também tem até um assistente, né? Uhum. Na modo da academia, ele tem um assistente que ele prepara tudo lá. Às vezes tem um foco que é aqui fora, que é manual. Ou tem Ele um faz a foquista do lado, metragem, que né? é com o foquista, e faz a metragem. Ou às vezes é o assistente mesmo que já coloca lá. E aí, às vezes ele aperta o REC. É o cara que é o... Lá para fora é assim. O diretor de fotografia é aquele cara que vai escolher as cenas, onde vai ser acontecido, onde ele vai desenhar a luz, né? Vai fazer todo aquele desenho da luz, junto com o fundo, junto com as lentes que estão combinando, né? Com as lentes que estão usando, alguns filtros que a gente chama de ND, que vai na frente da lente. Da lente. Parece como se fosse um óculos. Uma lente Isso. que você coloca e você gira, parece como se fosse um óculos regulável, né? Isso, É bem isso. interessante. Ou até mesmo dependendo da cor que você vai utilizar. Bem Mas tudo isso é interessante. combinado antes, né? Tudo isso é feito antes, que aí tem várias 500 etapas, né? Uhum. Depois da leitura do roteiro, aí vai vir essa montagem da equipe, depois da montagem da equipe, cada equipe vai ler o roteiro e aí vai ser distribuído para aquela função, porque aí vem a galera da arte, vai vir o que vai pensar na roupa, nos adereços que vai ficar em cima, porque tudo tem que combinar com a luz que o diretor pensou, com a cor que o colorista vai predominar, é o azul, é o Esse colorista amarelo, já é na parte da da construção da cena edição. ou da edição. Mas para ele trabalhar lá, tem que ser construído desde a direção de arte junto com a fotografia. Meu, é muito trabalho, velho. É muito trabalho. E tudo Ave tem um Maria. porquê, né? Por que ele puxou pro azul? Por que ele puxou pro É. amarelo? Tudo tem um porquê. Uhum. Então, eu falo que o filme são quadros, né? Tanto que o É. que chama, né? É quadros, que é os frames, né? A gente fala. Frames. Então, realmente, cada cena é uma pintura, porque cada cena, ou deveria ter, tá, gente? Porque tem coisas que a gente pergunta, por que tu colocou lá um negócio? Porque é legal. Que eu gostei. É porque é minha assinatura, então... Não sei se vocês já repararam, por exemplo, fotógrafos. Tem alguns que tem... Todas as fotos dele tem um tom rosáceo. É. Ou tem um tom cinza. Tem um tom mais azul. É a assinatura do cara. Aí Sim. o colorista, no caso, ele deve fazer o quê? De acordo com o que foi definido lá pelo diretor de fotografia, tangibilizar isso e organizar as cores daquela cena ali, né? Sim. Hoje em dia, as câmeras elas são gravadas em log, que a gente chama, que são lavadas. Elas não têm cor. Quando você olha o retorno, você fala, meu Deus do céu, o que é isso aí que tá rolando aí? Tipo preto e branco, quase. Fica quase preto e branco. Caramba! E aí, o color, que é esse cara, que, entre aspas, gente, é o fodão da parada, é o que vai fazer a pintura, é que vai trazer a cor para cada coisinha. Meu Deus! Ele vai aumentar o tom do verde, ele vai aumentar o tom do azul, é ele que vai balancear isso tudo, por exemplo. Então, quando você vê, que nem está passando aqui atrás, tudo colorido, a cena em si, né, sem ser essa arte, foi o Collor que fez. Foi ele que fez. Então, assim, é um artista completo. E o Thiago, ele é um desses. Nossa! Então, os trabalhos que você vê do Thiago, que ele foi editado, foi todo feito Collor. E é cena por cena, tá? Então, assim, o cara... Frame a frame. É foda. Então, assim, ele é um cara... Ele prepara, às vezes, o Collor dele e já aplica em outros, né? Porque tá no mesmo tom. O frame é próximo, né? Isso. Aí ele vai replicando, porque já tá preparado. Mas até ele preparar... Uhum. Tem trabalho dele que eu já vi ele falando que levou 3 dias para preparar o colo. Meu Senhor do céu. Mas fica aquela cena que você olha e fala, tá, como é que o cara fez isso, velho? É diferente, é bonito. E o diretor é aquele cara, né? É o manda-chuva. É o cara que manda em todo mundo. Que organiza porém, tudo, né? tem uma responsabilidade muito grande. Porque tudo vai sair da cabeça dele, né? A idealização tem toda essa equipe, né, os chefes de equipe, para poder dar esse suporte para ele, que permite a opinião também das pessoas, né, cada um na sua área. Mas o diretor é o cara que vai idealizar tudo, né? Ele vai trazer a vida. É o CEO, vamos dizer Sim, assim. é o cara que vai trazer vida para aquele trabalho, né?
Então, assim, a gente sabe histórias aí de diretores, né, que conseguiram fazer com que a equipe acreditasse no projeto dele, que está dentro da cabeça dele, e a coisa aconteceu. E teve diretores que não, né, que não rolou. E sai um trabalho mais ou menos, mas você vê que não é aquele trabalho que você fala assim, caramba, tem vida. Que orgulho. Que negócio é esse aí, cara? Esse negócio é estranho, é diferente. Por exemplo, eu sou apaixonada por um filme chamado Roma, que foi premiado, né, do Cuarón. É um filme preto e branco, que ele conta a história dele, de lembranças deles da infância dele. Cuarón é mexicano e ele fez um filme totalmente preto e branco, porque na cabeça dele, ele lembrava das lembranças dele era em preto e branco. E é um filmaço, eu acho que 2018 ou 2019, Roma foi premiado, ganhou como melhor filme do Oscar, e ele ganhou como melhor diretor. Então, o cara, assim, foi consagrado, porque melhor filme e melhor diretor é os dois maiores prêmios. E ele é o diretor, ele é o roteirista, ele é o diretor de fotografia. Meu Deus. E provavelmente ele é editor, ele só não quis colocar como edição para não ser o supremo, né? Ok. Mas eu acho legal, porque o cinema mexicano é bem o nosso estilo. O Thiago é diretor de fotografia, diretor de cena, é editor, é um montador, porque o editor, há uma discussão entre editor e montador. O editor é aquele cara que coloca tudo na timeline e faz os primeiros cortes, que a gente fala esqueleta, né? Uhum. Deixa lá as cenas que valeu. O montador, ele vem trazer a vida. Ele vem desenhar as cenas por cenas, ele vem entrelaçar essas cenas, ele vem entender qual o eixo está certo, se não está certo, os planos e tudo mais. Tem montador como o Daniel Rezende, que é o montador do Tropa de Elite e que virou diretor, né? Que se fez diretor, porque o cara estuda para ser diretor, e fez o Bozo, o filme do Bozo. Ele assina como diretor. E eu vi ali um filme que é dirigido pelo editor. É um filme pancada, que tu fica sem fôlego. Porque o cara já vai gravando, sabendo que cena que ele vai colocar, que é o Thiago. Eu vejo isso nele. Ele capta uma cena, ele chega no local, ele olha as luzes e ele já sabe qual luz que ele vai puxar, qual é que ele vai mandar apagar e qual é que ele vai fazer. Ele monta ali o quadro dele, ele já sabe qual é a cena que ele vai encaixar. Então, o verdadeiro diretor é esse cara. Ele transita por todas essas áreas, né? E ele nem toda vez ele domina todas as áreas, mas ele tem que transitar por todas essas áreas para trazer essa obra que quando você olha e fala, nossa, cara, isso aqui não é vida real não, velho. O que é isso aqui? Porque o cara entende os mecanismos de cada função daquela. Função. Ele sabe usar cada função, na verdade. Eu vou ter que assistir o filme Bozo, é isso mesmo? Obrigado. Agora fiquei agoniado. Sou apaixonado pelo Daniel Rezende, tá, gente? Só pra deixar aqui, Daniel Rezende me chama pra trabalhar contigo. Você tá ouvindo aí, Daniel Rezende? Vem aqui conversar com a gente e chama ela pra trabalhar também. Thiago, não fique chateado não, tá? Não, o Thiago não fica não. Cara, que construção louca. Eu não sabia que era tão complexo. Eu imaginava que era complexo, mas não tão complexo. É muito. E é apaixonante, né? Nós fizemos um filme chamado Balanceia, que foi uma experiência do Juracy indo para Parintins. E aí ele teve artista, né, gente? Sabe como é que é artista, né? Teve um sono lá e tal. Quando acordou, ele escreveu uma poesia. Aí ele me mandou. Tu acha que isso aqui rola um filme? Eu falei, porra, claro que rola. Doida pra trabalhar, claro. Claro que rola, velho. Vou falar com o Thiago. Aí a gente se reuniu no almoço, quando o Juracy chegou, explicou. Aí o Thiago falou, dá pra gente fazer. A gente faz isso aí no sábado. Oi? Aí a gente olhou um pra cara do outro. No sábado, Thiago? Ele falou, tá bom. O que é que eu faço? Aluga um barco ali na beira do rio, pra gente refazer, como se fosse ele. Juracy, passa as tuas cenas que tu tem de celular aí, e a gente vai fazer esse filme. Tá, eu convido quantas pessoas? Convida aí umas 10 pessoas pra fazer figuração e tal. Beleza. Aí ele, não, mas eu preciso de um cara específico pra ser o Ribeirinho e tal, lá e tal. Aí eu falei, cara, o Rony. Aí tem isso, né? Os amigos, né? Rony Mota, o editor. Rony Mota. Que é um outro nome fodão estranho aqui esse nome. da cidade.
Aí eu Não é que trabalha com 3D? Sim. Ah, então já sei quem é. Cheguei lá pra Rony, expliquei pra ele e tal. Ele falou, Fernandinha, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, por favor, amigo, é só uma cena. Por favorzinho. Ai, amiga, é só uma cena. E Rony fez. Cara, a gente rodou realmente um filme em um dia. Nossa. E esse filme, pra acabar de completar, foi premiadíssimo, tá? Tudo quanto é lugar e quanto é festival, a gente ganhou até o Cine Amazônia. Deus. E, cara, qual é o resultado disso tudo? É, tipo, amar o que você faz e conhecer. Estudar as etapas que você tem que estudar para quando rolar uma oportunidade dessa, você saber pôr em prática. Então, assim, foi uma equipe, mais uma vez, extremamente enxuta. Uma galera doida, né? Uns doidos que falavam, vamos fazer um filme, vamos fazer. Num sábado, bora. Tá fazendo o quê? Vamos fazer um filme, bora. E aí rolou o filme, ficou muito massa. Nazaré, que foi outro filme pancada. Aí Rony é o colorista e é o animador desse Nazaré. Nazaré do verde ao barro. É um projeto muito lindo. O Juraci ganhou um projeto da Lei Aldir Blanc pela prefeitura. Foi a prefeitura que cedeu esse. Concedeu, quer dizer. E como é que é a essência do filme? O filme é uma memória que o Juraci tinha também de uma história que o Túlio, que veio aqui, Túlio Nunes, contou para o Juraci. Como é que era a vinda do pai dele, de Manicoré, até se instalar em Nazaré, na nossa comunidade ribeirinha aqui. E aí contou como é que era a infância dele, né? Que ele via quando o rio vinha, enchia, e a família tinha que sair, aquela relação que tem o homem e a natureza, né? O respeito de um com o outro. E aí o Juraci falou, cara, vamos fazer uma animação. Vamos fazer uma animação desse filme, a gente vai fazer um curta. Eu falei, cara, pancada, uma animação é muito difícil de ser feito. É muito trabalhoso. E aí o Juraci, para deixar mais um pouquinho ainda, ele falou assim, não, vou fazer uma animação, mas em aquarela. Ah, não, Juraci, tu também não ajuda aqui. Aquarela? São muitos sábados dedicados a isso. Aquarela? Como Mas assim? eu vi a introdução, ficou sensacional. Aquarela, querida. Tem uma Roberta, ai meu Deus, eu sou horrível para nome. Roberta, que é uma artista incrível do Acre, poeta, menina, pintora, escritora. Mais né? uma doida, ok. Mais uma doida pro rumo. Falou, eu faço essa aquarela. Rony Mota, vamos fazer animação, Rony Mota, como é que a gente faz? A gente faz uma técnica de rotoscopia. Tá bom. Quem, menino? Rotoscopia, né? Você grava e depois ele transforma em animação a pessoa. Tá bom, né? Então vamos lá. Túlio, não, a gente faz uma trilha especialmente para o filme. Falei, então tá todo mundo se arrumando, então bora lá. Daí a gente foi gravar, a gente gravou, trouxe as coisas pro Rony e o Rony ficou aí 500 dias, né? Fazendo o trabalho. E saiu o filme, que foi um orgulho, assim, imenso para todo mundo que estava participando, da comunidade também do audiovisual de Rondônia. Todo mundo ficou muito, assim, maravilhado, porque reuniu um trabalho totalmente diferente, né? E que também ganhou aí as portas afora, Brasil e fora do Brasil. Foi premiado também o filme. Sério? Foi muito bem premiado, muito bem projetado, né? Rondônia começou a ser olhado de outra forma, né? Começou a ter essa visão, reconhecimento, esse reconhecimento, né? Nosso, né? De que aqui tem uma galera assim louca que faz filme um dia e faz legal e muito boa no que faz. e isso é legal, né? A gente não faz mais porque infelizmente a gente é limitado, né? Assim, a gente tem que trabalhar para outras funções, que é o audiovisual, mas para outras funções que às vezes não nos permite, né? Ter esse tempo, ter esse cuidado, ter esse carinho e ter verba. Porque apesar de você ter amigos que têm equipamentos, essas coisas todas, mas tudo tem um custo, né? Tudo tem... Eu não posso começar um filme e no meio do filme dizer, gente, eu tenho que gravar outra coisa, ó, que tá dando dinheiro. E aí tu vai falar o quê pro cara? Não, Pois beleza. E aí para tudo no meio. Então, assim, a gente está se organizando, acho que é muito legal esses projetos que estão vindo agora. Está vindo uma enxurrada desses projetos, né? Que está vindo através, por causa da Lei Aldir Blanc. Política de incentivos. Política de incentivos, eu sou muito fã. Eu sei que tem as polêmicas e tal, mas eu sou fã porque gera emprego,
gera cultura, cultura, multiplica muita coisa, nos faz nos sentirmos potenciais, né, e impotenciais. Eu fiz também eu participei, mas a gente teve um problema com documentação, não só eu, mas aqui é uma forma de protesto em falar isso. Foram mais 90 e poucas pessoas também que tiveram o mesmo problema de documentação como eu, que enviaram o projeto e aí o sistema não recebeu e a gente foi desclassificado. Putz. Eu fiz um projeto, eu escrevi um projeto que se chama Cunhã, os Guardiões da Floresta. Os Guardiões da Reserva, desculpa. E fala de uma região nossa aqui, que eu tenho muito carinho, em especial, porque eu tenho um tio que mora lá até hoje, que é o tio Joca, é o tio que eu amo pra caramba. E eu tirei 10 nesse projeto, mas não consegui passar por essa situação. Classificação. Mas o Thiago falou até para mim, se eu quisesse gravar, a gente gravava, mas eu queria gravar ele com o peso de uma lei dessa, sabe, de incentivo, até com uma forma de resistência ao nosso povo daqui também e mostrar a nossa cultura, mas com o aval do meu governo, que eu acredito, que é do meu país. Fato. Inclusive, nós falamos disso, sobre essa lei, essas políticas de incentivo, no nosso primeiro episódio. Nós falamos no nosso primeiro episódio. Porque é uma mega de uma lei e extremamente importantíssima em todas as esferas, porém as pessoas fazem mau uso dela, não compreendem, falam besteira. E aí perde-se a real utilidade, perde-se o real destino. Tem gente que só vai só para pegar dinheiro. Sim. Tem gente que não precisa de dinheiro para poder fazer e pega. E aí, pessoas que precisam, pessoas que podem estar desenvolvendo, que na verdade é uma tentativa de equiparação, né? Sim. Vão perdendo por causa desse tipo de descontrole, né? Essa ausência de um olhar crítico, técnico e essa fiscalização, né? Toda lei precisa ter essa fiscalização. Eu acho que é importante, Aldo, assim, pelo que eu passei, tá? Por esse processo que eu passei, eu falo por mim, eu não falo pelos colegas que também passaram pela mesma situação que eu, mas eu acredito que todo local que você tá, você tem que ser especialista naquilo que você tá. Então, assim, algumas pessoas que deveriam ser profissionais para dar o aval desses projetos não estão no local certo. Então, assim, teve projetos que foram desclassificados por a pessoa não entender, não saber técnicas, não saber a linguagem, não entender. Então, assim, é importante, e nisso eu dou a de César o que é de César, ao governo atual, presidencial, que quando entrou, colocou cada um especialista na sua cadeirinha que deveria estar. E é nisso que eu acredito. Então, assim, é justo, né? Isso é justiça. Justíssimo. A nossa parte cultural, eu falo governamental aqui, ela tinha que ser muito mais bem estruturada com pessoas especialistas na área do que elas estão fazendo. Então, elas têm que entender de audiovisual, elas têm que entender do teatro, elas têm que entender da linguagem de ciência, ela tem que entender cada linguagem que nós temos, porque cada linguagem é diferente da outra. Elas se entrelaçam, mas elas têm as suas particularidades. Perfeito. E aí a gente teve muito problema com isso. E nós temos muito problema também, que é o seguinte, nós não temos capacitação. Eu tenho porque eu fiz cursos fora, de como escrever um projeto, de como estruturar, qual o tipo de documentação, essas coisas todas. Mas nós temos vários artistas incríveis que não têm essa cultura. E o Estado e o município já fez isso, de ofertar uma oficina capacitando esses profissionais, esses agentes da cultura. Como é que se estrutura um projeto, como é que se estrutura as documentações, e ainda ter uma oportunidade. E isso, no primeiro momento, eu participei também da prefeitura que teve.
E aí eu achei estranho porque nós tínhamos que entregar em mãos os documentos. O primeiro momento. Eu falei, mas como, cara? A gente no meio de uma pandemia ainda, os caras estão falando pra gente entregar o documento em mãos. Mas, gente, eu peço até desculpa isso quando eu falei, pensei dessa forma. Foi a melhor forma possível, porque eu vi cada um daquelas pessoas daquela secretaria da Fulcultural, e aqui eu tenho que deixar meu aplauso para eles, cuidando da documentação e dizendo, seu fulano, falta documento tal. Ó, eu vou deixar seu processo aqui, o senhor vai lá buscar seu processo e o senhor vai Nossa, entrar. que respeito, velho. Isso foi um respeito com o produtor cultural de uma importância incrível, a que eu não tive no governo. A que eu não tive. No dia que eu recebi a notícia que o meu projeto realmente não ia ser feito, eu chorei. Eu chorei porque naquele mesmo momento eu estava dentro de um grupo de muitos produtores culturais que estavam passando necessidade. Necessidade. Eu, graças a Deus, eu não tinha, porque eu tinha emprego. Mas tinham pessoas que estavam passando necessidade e não foram contempladas com o prêmio que ganharam. Ganharam. Eles foram validados com notas altas, porque a concorrência foi enorme. Na minha categoria, só tinha três vagas. As 3 pessoas que ganharam, as 3 tiraram 10. Para você ver como é que estava concorrido. E eu não ganhei. Eu não pude, eu ganhei, né? Tirei nota 10, fui avaliada por uma banca fora do estado e não pude executar meu projeto por causa de documentação. Porque a secretaria nos ofereceu uma plataforma que era uma plataforma muito burocrática e horrível de se enviar, que te deu um negócio dizendo que você enviou, mas eles disseram que você não enviou. E aí? Oxente. Quem é que vai discutir com eles? E a gente não podia nem entrar na ação, na justiça, porque no edital estava dizendo que a única forma de você entregar era via plataforma. E aquela pessoa, aquele agente cultural que não tem como, não tem acesso, ele faz como? Entendeu? Então, Isso foi em assim, que ano? ano passado. Ano passado? E a notícia que me deram foi no dia 30, tá? De dezembro. Ai, que gostoso. Vai ficar ótimo pra virar o ano. Eu chorei muito, não vou mentir, fiquei muito revoltada, fiquei muito chateada. Meus amigos, as pessoas que estavam comigo também, todos ficaram assim, desolados. Mas eu acredito que eles possam ter aprendido essa lição, né? Com a situação que aconteceu, com vários projetos que Rondônia perdeu, Uhum. porque tinham muitos projetos bons que iam projetar Rondônia para o mundo, porque todos os projetos elas têm que ser hospedadas nas plataformas, né, que a gente conhece, que é o YouTube. Então, Rondônia era para o mundo. E a gente perdeu essa oportunidade. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter mais respeito pela cultura, sabe? Tem que ter mais respeito pelos agentes da cultura, tem que entender cada particularidade e tem que capacitar essas pessoas para que essas pessoas que nem você falou, e eu me revolto muito, que não precisam e que têm oportunidade, que têm mesa, que têm documentos e que têm instrução, vão lá, pegam o nosso dinheiro e colocam em outro lugar. Entrega qualquer coisa e pega o nosso lugar. E aí quem realmente quer fazer a coisa acontecer, como forma de viver a vida e entregar de volta para a terra que teve, não tem essa oportunidade, Sim. que foi o que aconteceu com todos, comigo, 94, com vários outros. 95 com você. Entendeu? Então, assim, mas beleza, águas se passaram, a gente acredita que vai vir uma nova situação, se for o mesmo governo que venha reparar esse erro, né? Que é normal, que todo mundo erra, mas o importante é reparar. O legal é que você falou, você ponderou a parte boa deles terem colocado especialistas, porém falharam na parte técnica. Puxa vida. E o pior, que tudo está sendo digitalizado, né? O gov.br está 70%, 80% de todos os serviços estão sendo tudo digitais, né? Por um lado é bom, porque eu tenho tudo na palma da mão. Eu Sim. sei minha carteira, eu sei minha CNH, eu tenho minha carteira de trabalho, tudo resolvido digitalmente. Para mim é uma benção. Mas a gente tem que ver que nem todo mundo tem essa... Às vezes não é só ter a oportunidade de ter um celular na mão, né, com internet, mas ter esse traquejo também. Também. Então tem isso também, né? Fato. A gente tem pessoas com idade que às vezes não consegue ter essa mesma facilidade. Exato. Que nós já temos do dia a dia ali. Exato. Creio que
o digital não vai substituir o Não. físico, né? Mas você vai resolver um negócio em Sim. Brasília como? Vai ter que ir até lá não, né? Não. Chama um filho, um amigo, um colega para poder resolver. É uma tendência, eu vejo isso como uma facilidade, né? Mas, como toda tecnologia tem suas falhas, né? Eu espero Sim. que seja realmente corrigido e possamos ver esse seu projeto, que agora eu fiquei curioso. Ó, me diga uma coisa, dúvida básica. O cara tem uma ideia de um filme, e aí ele bota para um roteirista. Aí o roteirista chama um diretor, começa a produzir. De quem é o filme? Eu fiquei na dúvida. Produtor executivo, que é o dono do filme. Ah. O produtor executivo, ele é o manda-chuva, né? Por exemplo, você é o produtor executivo do podcast aqui. E aí você chama... Como é o nome Felipe. dele? O Felipe, chama o Caio, chama outras pessoas, e aí você vai administrando isso aqui tudo. Vai ter o diretor, vai ter o cara que vai filmar para você, vai ter o cara que vai estar lá na mesa de corte. Então você é o dono da porra toda. Entendeu? Olha aí, gente. Acabei de ganhar mais uma função. Sou produtor executivo dessa porra toda aqui, viu? Desliga essa TV aqui que eu tô mandando. É uma brincadeira. É os investidores, né? É o cara que tem o dinheiro, na verdade. Então ele encomenda o roteiro com você, ou se você é roteirista, ele compra o roteiro seu, né? Ou ele divide, ó, tem uma porcentagem tal, é tua. Uhum. Ah, vou chamar o diretor tal para fazer a direção para mim e tal, mas o filme é dele. Agora, eu posso ser um produtor executivo que alguém veio com uma ideia, só com a ideia. Pode. E aí eu vou atrás, automaticamente. Eu também fecho uma parceria com o dono da ideia e vou atrás de Sim. pessoas para poder fazer acontecer. Tem grandes artistas hoje em dia que são produtores executivos, né? Um que eu admiro bastante, que é um cara que quase ninguém sabe muito dessas funções dele, que é o Cauã Raymond. Só vê o cara como um carinha bonitinho, né? Eu sou apaixonada por ele, desculpa. Todos os bests. Eu digo pra todo mundo que ele é meu namorado, só ele que não sabe. Não, ela namora com ele, 50%. Uhum. A parte dela, os 50% dele já Ai, são... gente, é só porque ele não sabe, é só um pequeno detalhe. Cauã Raymond é um cara que investe, ele é um cara inteligentíssimo, é um cara ligadaço, que ele entendeu como é que é a indústria audiovisual, claro, né? Tá dentro da Globo, a qual eu sou fã, não me interessa quem não gosta. Meu sonho é trabalhar lá também. Não, abrindo um parênteses do Cauã Raymond, esses dias eu vi, passando aleatoriamente num domingo, eu acho, a série do Sandy Júnior, produzida pela Globo. Eu era criança quando eu vi aquilo. Quando terminou, primeiro foi um momento de nostalgia. Eu tava emocionado de ver aquilo, tão besta. E depois eu fiquei, porque era da minha infância. Então eu voltei para as minhas origens, meu início lá, criança, minha sala onde eu morava. Eu fiquei realmente emocionado. Aí terminou, Produções Globo. Aí eu, poxa, produção da Globo. Mano, naquele tempo já tinha uma série tão bem feitinha, tão bem produzida. E aí eu fui matutando todas as grandes novelas que a Globo produzia. Todo o império que ele construiu em relação a todas as outras emissoras, toda essa produção cinematográfica, dramatúrgica. Eles são sensacionais. São incríveis nessa construção. O problema é a posição política, a cortina de fumaça, mas isso é um ponto dentro da Globo. Sim. Nós temos que concordar que a Globo e todo o seu grupo, que são várias empresas, entre outros canais como o GNT, Viva, isso era no Viva, são incríveis, não tem como você falar mal. Ah, eu não gosto da Globo porque ela é anti-Bolsonaro. Você tá vendo 1% do que é a Globo. Sim. Eu sou apaixonada pela Globo, assim, sistema Globo, eu vejo cada linha deles, eles têm essa linha mais cinemão também, eles têm esse cinema mais raiz. Uma série foi, o Cauã tava também, eu vou lembrar, era Cauã, Débora Bloch, era uma história que iniciava todo mundo separado, depois se fundia. E sempre eram histórias assim... cabulosas. Que você diz, meu Deus, como é que a televisão teve coragem de trazer isso? Eu acho legal da Globo é isso, que ela abusa do papel dela de formadora de opinião. Ela abusa, ela tem hora que ela fala e mostra, gente, a gente precisa falar disso aqui.
Então, Eu sou muito tênue com isso e cético, mas vocês precisam falar disso aqui. A gente precisa falar é de porque a que... forma como é explicitado o problema é que me incomoda. Por Sim. exemplo, você viu o filme Bohemian Rhapsody do Queen, né? Uhum. Meu, eu me arrependi amargamente de não ter visto no cinema. Eu chorei. Eu chorei também. Mas assim, esquece essa parte, que eu já tô emocionado. O filme, ele é incrível. É. Primeiro pela história, enfim, o personagem é incrível. O filme, a cena, a direção, tudo é incrível no filme, principalmente a cena final. A questão é, ele era homossexual, morreu homossexual com todos os problemas, falou sobre isso, mas não foi aquele troço assim explícito se agarrando. Você via, você lia na cena, você não precisava estar dizendo que eu sou assim porque eu quero e eu sou livre. Não precisa, Não. sabe? E aí onde eu fico muito cético e muito incomodado, vamos dizer assim, com essa forma de explicitar. Eu acho que não tem como desvincular a posição de formadora de opinião, porque a Globo há anos define muitas coisas, porque as pessoas Sim. têm a credibilidade, a confiança na Globo, fez parte do crescimento de muitas pessoas, mas acho que a forma como é explicitada me incomoda. Eu acho que às vezes penso, né? Não, nunca procurei ver assim se realmente é essa a opinião da Globo também. Mas às vezes eu penso que realmente você tem que chocar algumas coisas. Não estou falando de sexualidade, porque a sexualidade para mim também é algo que eu acho que é muito íntimo. Então, não precisa ser explícito, né? Eu não preciso chegar, oi, prazer, meu nome é Fernanda Paiva e eu sou hétero. Eu acho que isso aí é problema meu. Se eu sou hétero, se eu não sou, aí é problema meu. Eu não tenho que. Isso aí mas aí já é a minha opinião. Uhum. Mas tem pessoas que aí eu não vivo na pele daquelas pessoas, então eu não posso dizer. Né? Eu não sou negra, nunca sofri preconceito por ser morena, né? Nunca sofri preconceito por ser mulher, nunca sofri preconceito por ser hétero. Então, assim, é a minha vivência. Eu não posso me colocar na pele de outra pessoa que passou por aquilo. Eu não sei medir a dor dela, eu não sei medir Não o tem trauma dor dela. maior ou menor, né? Eu não sei. Cada um com sua Então, dor. assim, às vezes eu acho que a sociedade precisa, sim, levar um choque, entendeu? Entender que se morre tantos porcentagem de Uhum. negros, pobres no país, no nosso país. A gente precisa, sim, saber que existe homossexuais sendo agredidos só Uhum. por ser, só não, né? Por ser homossexuais, pela sua opção sexual, entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa dessa agressividade, porque se eu não vivo na minha pele, eu penso em algumas formas disso. Eu vou dizer assim, eu não sofro isso, por que que você... Aí já vem aquela outra corrente, o cara tá se vitimizando. Cara, tu não sofre aquilo. Uhum. Eu tenho amigos negros que eu escutei coisas deles que eu nunca imaginei que eles tinham passado por aquilo na infância. E eu chorei quando eu escutei o que eles falaram. E eu falei, cara, como é que será que eu ia reagir numa situação dessa? Como que eu ia passar por isso? Entendeu? Então, Uhum. assim, o meu filho, ele é mais moreno do que eu. Ele já passou preconceito. Só que, tipo, ele levou tranquilamente. E ele tira onda. Mas se fosse de uma forma mais agressiva, como a gente vê aí na mídia, né? Como eu tenho meus grandes amigos, meu melhor amigo, os meus dois maiores amigos meus são gays. E passaram já por situações difíceis, que quando eu escuto aquilo, eu falo, meu Deus, cara, como é isso? Eu posso, às vezes, falar de uma forma, porque eu não vivi. Uhum. Mas quem viveu? Realmente, às vezes, precisa chocar. Às vezes, precisa passar uma novela com um beijo na boca para as pessoas pegar e prestar atenção e falar, que isso, cara? Isso existe, né, velho? E o cara chora porque ele ama outro cara. Todo mundo sabe que existe. Isso não é de hoje. Pois é, mas aí há um preconceito. Mas também na minha cabeça não existe preconceito, tá, gente? Eu não consigo entender. Eu não consigo. E eu já me revolto porque eu não consigo entender por que que um tem uma... Você difere as pessoas por Por alguma cor, por situação, raça. por religião, por
Por Você quê, muito cara? provavelmente foi criado assim como eu. Todas as pessoas são iguais. Não interessa se ele é mais gordo, mais magro, mais azul, menos cinza. Meu, todas as pessoas precisam respeito igual, seja a faxineira do ambiente ou o dono da empresa. Eu não consigo entender por que Também não. tem pessoas que tratam as pessoas Sim, diferente. trata. Ela vem, cumprimenta você porque você está arrumadinho e tanto quem nunca passou por isso, eu utilizo dessa roupa, vocês sabem. Quase sempre vocês me veem assim, porque passa uma posição diferente, uma credibilidade que eu não teria se eu Sim, tivesse com a camiseta tipo do Felipe de gola, comum, sim. sabe? Infelizmente, é isso E mesmo. aí a pessoa vem, lhe cumprimenta porque ela acha que você é alguma coisa, e aí tá a menina varrendo o chão, ele simplesmente ignora, bate nela, sabe? Só que isso é natural pra ela. E isso me incomoda. Às vezes, se você dá um bom dia pra uma pessoa dessa, ela se assusta. Se assusta. Por quê? Porque ela não está acostumada a ser tratada normalmente como deveria ser, sabe? Eu não me entra na cabeça também. Então, às vezes, eu acho que, sim, a televisão ela tem esse papel de enfatizar, sabe, as diferenças que há no nosso país, principalmente, porque a gente tem essa mania de dizer, eu já escutei muita gente falando, porque se vitimiza, porque é uma classe que fica se vitimizando. Eu falei, quem grita é porque precisa ser gritado. A pessoa não grita à toa. Se ela está dizendo que ela tem problemas, que ela sofre preconceito, é porque tem alguma coisa aí, cara. Precisa ver, precisa ver. Tem uns cabas safados aí que ficam se aproveitando Tem. disso, né? Mas é a minoria, né? Mas vou reformular meus pensamentos sobre isso. Ainda acho muito tênue, Não, eu mas também acho. Eu acho que tem coisas que é desnecessário, é agressivo demais. Eu acho que tem coisas que poderiam ser minimizadas, mas daí eu não sei qual é a estratégia que eles têm. Às vezes eles, com certeza, uma equipe daquele tamanho, eles têm 500 pesquisas do é lado, tem muito bem estudo para tudo pesquisado. quanto é lado, eles sabem que vai ter um público certo para eles acertarem, eles sabem que até as polêmicas que eles vão levantar, eles têm o rebote por baixo, eles têm como rebater, ou então as polêmicas que eles já projetaram que vão levantar, eles já têm a vacina. É um grupo muito grande, né? Eles não Não, chegaram à toa, né? Não foi não, errando desse jeito, não. não. Isso me lembra até do polêmico caso da propaganda do novo Polo. Meu Sim. Deus. Me perguntaram em sala, professor, você compraria o carro? Eu disse, e ele vai fazer alguma diferença na minha vida? Se eu comprar um Polo? O- eu não entendo o que as pessoas pensam. Por quê? Se eu comprar, eu vou automaticamente virar homossexual? Que viagem é essa? Então, E se eu virar, o problema não é meu? eu tenho uma opinião, eu já ouvi de muita gente da minha área falando bem assim. Não, a televisão ela tem um papel de educar. Oi? Tem, não. Ela adquiriu, mas ela não tem, não. E falaram isso pra mim. Eu falei, gente, Deixa eu reformular. Não deveria. Acabou sendo. Inclusive, os pais transferem essa responsabilidade. sim, Mas não, ela não tem o papel de educar, não. eu. E aí aquilo me assusta quando me fala isso, porque aí eu falo, tipo, então vem cá, a publicidade ela também não pode mais brincar com nada. Opa, entrou no ponto legal. Porque assim, se tem uma propaganda dessa como o Polo, se você acha que se você comprar um Polo, você vai trocar a sua a opção sexual, Mano, é melhor dar vaga pro coveiro. não, é melhor a gente nem continuar o papo, né? Me desculpa. Hum, Tem umas coisas que eu fico assim. Sabe qual é a minha percepção? E aí a gente tá saindo da publicidade, invade a parte da política, invade outros assuntos. As pessoas não estão mais raciocinando. Não. Elas estão no nível de preguiça ao extremo que elas preferem que alguém diga para ela como é que tem que ser pensado ou já entregue mastigado. Se você comprar um polo, você automaticamente vira homossexual. Isso. Elas não raciocinam mais. Não, eu raciocinei, eu pensei sim. Você tá vendo, você tá ouvindo que a pessoa está repetindo um discurso. Porque se você exprimir mais um pouquinho, ela não sabe o que dizer, porque ela não Sim. foi, ela não recebeu essa informação de como responder um questionamento. Ela só repete discurso. E hoje, bom,
Você sabe que, principalmente na parte da política, as pessoas só repetem discursos. Com certeza. Elas simplesmente não entendem e fingem entender porque acham que é legal. Acham que é ser maneiro, é ser inteligente e tá falando asneira. Aí tu vai discutir? Tu não vai discutir. Hoje, você que quer fazer uma boa política, tá difícil. Tá. Quem quer realmente trabalhar para as pessoas, para o povo, tá difícil. Porque já foi construído um discurso da mentira Da dependência que é estatal. terrível de você Não vai mais. desveicular essas pessoas dessa Se política. você chegar hoje, ó, próximo presidente, não sei quem vai ser. O cara disse, ó, a gente vai cortar com todos os auxílios para poder economizar, para melhorar a vida de vocês. O pessoal automaticamente vai sair todo mundo de casa e vai lá tirar o cara no grito. Vai todo mundo caminhando até Brasília para tirar o cara, impeachment o cara ao vivo. Isso. Porque não conseguem compreender. Bom, eu na sala estava tentando explicar, porque a gente está falando sobre empreendedorismo. Eu estou dando aula pelo IFRA, Que legal. sabia não? Ah, é outro projeto que eu sou apaixonada. do Trabalho lá IFRA até também. hoje. Estou dando aula pelo empreendedorismo. Aí não tem como você não falar de política influenciando negócios, Sim. cenários de mercado, Não tem como análise falar. de mercado. Não tem como você não falar sobre expansão monetária, Sim. como é que funciona. Então, é um desafio tão grande que as pessoas não entendem Não. diferença de valor e preço. Não entende que você criar um auxílio aqui vai ter que sair de algum lugar. Quem é que vai pagar essa conta, Quem é que né? vai pagar essa conta? E aí, infelizmente, eu preciso dizer que não é que eu seja contra o auxílio. Porque se você falar, se você tirar o auxílio, você é contra o auxílio, seu fascista. Calma, raciocina. Não, porque tu tá pagando por isso, tu tá tendo a ilusão de que tu tá recebendo, mas sabe quanto é que tu paga de imposto? Tu não sabe. Tu não sabe que tu paga imposto em todo momento da tua vida. E tu paga um preço muito alto por isso. Mas não pode falar, porque senão você é um fascista, você é um antidemocrático. Aí, cara, não sei como é que vai ser esse cenário futuro. Mas é porque o brasileiro ele acostumou, né, a depender das pessoas. O brasileiro, apesar de a gente ter uma grande fatia de brasileiros raçudo, que a gente viu aí nessa pandemia, né? Brasileiros raçudo que se reinventaram, que foram lá e fizeram a coisa acontecer e que deu certo, que está até hoje aí, né? Viraram empreendedores, não eram e aprenderam a ser empreendedores, né? E estão aí investindo, e estão gerando emprego, e estão fazendo a coisa acontecer, mas a gente tem uma grande fatia também que vive da esmolinha, né? Porque o auxílio, eu acredito que é feito para exatamente o que aconteceu na pandemia. É algo que não tem como fazer. A pessoa não pode sair de casa. Perfeito. Ela está extremamente... Ela não pode Não dar tem outra forma passo. de criar renda. Aí sim, pega aqui seu auxílio, Justo. coma. Agora, parou, a coisa voltou, volte Vamos lá e retomar. vai trabalhar. Seja honesto de dizer, governo, eu não preciso mais do seu dinheiro. Muito obrigada pelo que você me deu. Daqui para frente é comigo. Perfeito. E aí seguir a vida. Me arrepiei. Não seguir essa enxurrada que eu vi de notícias de pessoas que pegaram auxílio para fazer churrasco. Enquanto Deus. tinha famílias passando fome, porque não tinha como ir até a Caixa Econômica para fazer a coisa acontecer. Para chegar o dinheirinho dele lá, para ele comprar a cesta básica dele. Então é por causa desses merdas, que me desculpa a expressão, que o país está desse jeito. E aí são esses próprios merdinha que vão lá e fica batendo dizendo que o político é desonesto. E aí? É um ciclo no final das contas, né? Parte do meu papel lá também de dar aula de empreendedorismo é também transformar as pessoas que elas sejam melhores, né? Porque, Sim. mano, não adianta. E pensadores, né? Raciocínio. Pessoas que pensam, porque quando você pensa e você tem... Aí quando eu falo estudo, eu não falo só estudo acadêmico, não. Eu falo estudo de você transitar nas áreas de conhecimento. Por exemplo, eu estudo cinema, mas eu estudo empreendedorismo, eu estudo filosofia, sociologia, política, porque você tem que entender de tudo um pouquinho. Você tem que saber, você está nesse mundo aqui, não é para fazer só uma coisa na vida, não. Você tem que transitar em outras áreas, você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma visão, a sua visão tem que abrir, né? Você tem que ter
essa entrada para poder, quando você poder abrir a boca, ou poder pensar e agir, você ter o que tirar daqui de dentro. Perfeito. Porque senão vai ficar aí, achando que o governo tem obrigação de ficar te sustentando e você lá, dentro de casa, na rede o dia todinho, pensando no que fazer, porque tem um dinheirinho lá no final do mês para receber. E aí, aquele que está trabalhando todo dia, que sai 5 horas da manhã da casa dele, pega não sei quantas condução para chegar lá no trabalho, tem que pagar a conta desse que está em casa deitado sem fazer merda nenhuma. Esse é o problema. E ainda digo mais. Dá trabalho empreender, dá trabalho trabalhar, dá trabalho correr atrás, mas dá muito mais trabalho ser pobre. Opa! Para quem começou de baixo que nem eu, dá muito mais trabalho. E eu boto na cabeça de todo mundo. Não é muito mais legal alguém lhe chamar, vamos lá viajar? Sim. E tu, bora. Por quê? Porque tu trabalhou, tu chegou onde tu tá, com mérito e esforço apenas seu. E não ficar dependendo, ou me dizer, não vai dar porque eu não tenho trabalho. Sim. Meu auxílio não caiu. Gente. O auxílio cai e compra iPhone de 12, né, gente? Ai, eu não quero ouvir Falei isso. mesmo. Eu tô sabendo coisa que eu nem sabia mais, ó. Seguinte, pra gente encaminhar já pro final. Sim. Não porque eu quero. Não, por favor, né? Porque já também... Já o quê? Tem mais 7 horas de assunto. Alguém vai assistir isso? Claro que vai. Oxente, tenho plena certeza disso. Quais são seus projetos futuros? O que você está planejando da vida? Eu tô participando de uma seleção, eu não posso falar ainda, que se realmente isso acontecer... Vai acontecer, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu também quero não, muito. Deus quer. Faltam alguns fatores aí, você mexer os pauzinhos, mas vai. Aí eu vou me encaminhar para uma outra área, né? Aí eu vou fazer um mestrado, aí eu vou pleitear um mestrado, né? E aí eu vou querer ir para a área mais docente mesmo. Vou para ir para essa parte. E aí também quero alguns filmes mais independentes, amadurecer mais, porque hoje atualmente a minha vida é bem corrida. Né? A gente sempre tem que estar apagando muito fogo, corre daqui, grava dali, edita daqui, essas coisas todas. Então, assim, hoje em dia eu quero fazer muita coisa, mas não está dando. Eu não estou conseguindo. Também não quero forçar muito, porque minha cabeça também tem hora que... já tive alguns problemas com depressão, essas coisas todas. Então, assim, não quero dar uma forçada, né? Vamos dar uma segurada. Se não rolar essa seleção, aí eu vou para a campanha política, vou fazer majoritária, né, que é governo do estado de Rondônia, para quem está assistindo de fora. A gente já está com uma deputada também auxiliando, vamos auxiliar mais um deputado federal, estamos auxiliando uma federal e agora vamos estamos auxiliando uma federal e vamos auxiliar um federal também. E também tem a publicidade, né, que a gente também trabalha com a publicidade, alguns clientes fixos. Então, assim, é bastante coisa. Pois é. Já estou cansado só de ouvir todas essas informações. E é isso. Então, assim, eu penso ir para essa área da docência para realmente dar essa fomentada, né, mais acadêmica. Multiplicar. Penso fazer mais oficinas. Fiz algumas oficinas pelo SESC de produção cultural. Audiovisual, produção audiovisual. Eu tô sabendo mais que tu. Tenho mais uma fechada com eles também, para esse ano. Não sei se vai rolar, acho que é agora junho ou julho. Ainda dá tempo, né? Que a campanha mesmo começa a pegar na metade de julho. E é isso. É fazer filme e continuar vivendo a minha vida. Que maravilha. Fernandinha, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Gente, eu vou logo pedindo desculpa. Minhas redes sociais, olha lá, tem nada. Olha aí, negócio aqui cara. É chique, o Felipe acha que ele tá aqui de graça aqui. Gente, eu vou fazer igual aquele Chico. Me arroba. Vai estar aparecendo aqui embaixo. A gente fala porque tem o só em áudio, né? O vídeo vai pro YouTube e o só áudio é pra você falar. Nanda entendeu? Paiva 82. 82 já entrega, gente. É meu ano que eu nasci. Nossa, eu não tinha nem pensado nisso. É o ano que eu nasci, que eu tenho orgulho do... Eu sou assim, gente. Eu não tenho problema com idade, eu não tenho problema... Então eu acho massa. Não, a Nanda é muito sem frescura. É isso que eu gosto dela, velho. Ela... Nasci em 82, na melhor época do mundo. Depois da de 90, claro, né?
Então, vivi já algumas copas, já. Poucas. Algumas copas, mas muitas primaveras. Então, nas minhas redes sociais, eu não sou uma pessoa muito ativa, mas, tipo, eu tô sendo mais, assim, no meu dia a dia do meu trabalho, porque é legal isso, a gente fazer esse network, né? Eu sigo algumas pessoas de fora, alguns documentaristas, porque a minha paixão é documentário, eu pretendo ser estou estudando para isso, para ser uma documentarista, né? Massa. Essa é a área que eu sou apaixonada. Então, assim, tem essa troca quando eu posto algumas coisas, é legal. Mas eu não sou tão ativa assim não, tá, gente? Nas redes sociais, não fique decepcionados. Quando ela for, ou vai ser o cachorro dela, que é uma gracinha. Meu amor. Né? Na verdade, tem mais de um. Tenho Pitoco Paiva. Pitoco Paiva. O Pitoco, qual é a raça dele? Ele é um Dachshund. Ah, um Dachshund. É um salsichinha, gente, preto. Ele é, como é que fala? Ele é deficiente, tá? Ele nasceu sem rabo. Sério? Ele tinha problema nas pernas dele, agora já deu uma melhorada. Agora ele anda de boa. Mas ele nasceu sem rabo. Tem gente que acha que eu cortei o rabo dele. Não fiz isso, gente. Pelo amor de Deus, sou filha de veterinário. Né? E tem o Pepita. A Pepita é adotada, né? Eu tenho uma tia ativista que achou a Pepita na rua, ia quase morrendo. E aí, levou lá pra casa, eu me apaixonei pela Pepita. Pepita é de pelo duro? Ela é... É a última foto do seu Insta? Eu já agora Fofinha. raspei a bichinha de volta, porque, né, vai chegar a nossa época mais quente, aí a coitada, né? Tá na promessa tem uns 2 meses, né? Graças a Deus não chegou, gente, graças a Deus. Inclusive, tá num ambiente fresco hoje, tá 23 graus, 24. Eu trouxe até um casaco. É quase um milagre nessa cidade. Que aqui é verão e verão power, só essas 2 estações que nós temos. É verão e quentura, entendeu? Não, realmente, gente, aqui é muito quente. E o calor aqui é diferente da região litorânea. Porque lá a gente tinha um ventinho, né? Tem um aqui vento, tem brisa. Aqui é osso, viu? Bom, eu já mostrei alguns stories. Entrava no carro 50 graus. Assim, não é brincadeira, não. Rondônia não é pra qualquer um morar, não. Exatamente. Tanto que Farquhar foi embora, né? Riscou o barco. Bom, pra quem quer me seguir, eu sou Aldo Melo, @AldoMelo com 3 L's. Eu tô no Instagram, só lá, que inclusive, como a própria Nanda disse, também é difícil manter com todas as atividades, ainda tem que manter redes sociais. Por mais que eu seja do marketing, não me cobre. Eu sou gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar comida no prato do meu choquito, que é o Dachshund também, o povo sabe, né? Então, gente, eu agradeço imensamente a presença da Fernanda. É uma grande amiga. Eu não sei até quando a gente vai ter essa amizade. A vida toda. Amém. Porque eu não sei até quando eu vou ficar nessa cidade, né? Não sei. Mas mesmo assim. Eu vou, até onde Deus quiser, que eu fique aqui. Muito bom papo, sensacional. Você é uma pessoa incrível. Fico obrigada. Muito feliz. Muito, 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 muito. Sempre digo que eu sempre trago pessoas boas aqui. Pessoas ótimas. Que, inclusive, se você não veio por aqui, ou não teve agenda, ou repense suas atitudes. Brincadeira, gente. Muito obrigado por mais um episódio. Tamo junto e até a próxima.